Independente, os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. 5, 4, 3, 2. Vitória, eu sou louco por você. Te eternamente irei você. Vamos, negou. Vim aqui pra te ver. Vitória, meu orgulho de viver. A razão da minha vida é você. Vamos, negou. Vim aqui pra te ver. Boa noite, nação rubro-negra. Meu nome é André Luciano, falando direto de Salvador via web. Está entrando no ar o programa Resenha Rubro-Negra. Contigo até o final, sei que vai vencer. Pois é, galera, vamos começar hoje apresentando nossa bancada aqui. Ítalo Oliveira, boa noite, Ítalo. Boa noite, galera rubro-negra, boa noite, torcida, boa noite, bancada. Estamos aqui mais uma vez nessa sexta-feira, dia de aumento. Só meu salário que não aumenta, né, Sandro? Pois é, não recebeu salário hoje, não? Não caiu nada. Ah, tá bom, vai lá. Boa noite, seu Juba, como é que vai o senhor? Boa noite, André, boa noite aos companheiros do programa, a todos os nossos ouvintes, torcedores rubro-negros. Tudo bem, graças a Deus, André. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Tá certo. Reinaldo Oliveira, boa noite. Tá animado pro jogo de amanhã? Tem que estar, né, André? Principalmente depois da derrota da última terça-feira, mesmo o time jogando bem, mas tem que estar animado, principalmente para a temporada inteira. Eu queria desejar uma boa noite a todos os ouvintes e a todos os componentes da bancada, e temos muito o que falar daqui a pouco. Pois é, além de falar, tem uma entrevista especial hoje, aguardada. Quem é hoje na nossa bancada, Reinaldo, a entrevista? Senhor Paulo Carneiro, André. Pois é, daqui a pouquinho aí com a gente. Ítalo, vamos às notícias pro jogo de amanhã? O que é que tem aí pra gente? Bom, André, a grande notícia, por assim dizer, é o possível desfalque de Wellington Saci para o jogo de amanhã. Ele acabou sentindo dores no joelho e se tornou dúvida. Caso ele não jogue, Mansu será titular. O lateral Léo sumiu da toca, ninguém sabe, ninguém viu para onde ele foi. Como é que é, rapaz? Como é? Não entendi. Ele sumiu, não apareceu para treinar, ninguém sabe o paradeiro dele. Mas, de qualquer forma, a Carpegiani não relacionou ele que seria o único lateral na relação, já que Carlinhos está suspenso por 90 dias lá na Federação Sergipana. Então, Léo seria o único lateral direito na relação. Como ele sumiu, Carpegiani não relacionou e já praticamente definiu o time somente com a dúvida de Wellington Saci. O time que irá a campo diante do Ipatinga amanhã, 16h20 no Barradão, formará com o goleiro Douglas, na zaga, lateral, Gabriel, Vitor Ramos, Rodrigo na zaga e Wellington Saci ou Mansu na lateral esquerda. No meio de campo, a novidade é o retorno de Michel à condição de titular, no lugar de Ananias. Ele já está recuperado a contusão na coxa. Com esse meio de campo vai com Michel, Rodrigo Mancha, Eduardo Ramos e Tartar. No ataque, Neto Baiano e Marquinhos. Após o treinamento de hoje, foi um treinamento de repetição de jogada, treinamento tático, o Carpegiani já divulgou a lista com os 20 jogadores relacionados para a partida, sendo que no banco ele vai cortar um jogador e caso por acaso Mansu Saci não seja convocado para o time principal, será cortado, e aí somente mais um jogador será cortado. A lista de relacionados: Douglas e Gustavo. Nas laterais, Mansu, Wellington Saci e Léo, se aparecer. Gabriel, zagueiro Gabriel, Dancla, Vitor Ramos e Rodrigo. Volantes, Michel, Rodrigo Mancha, Mineiro e Ananias. Meias, Tartar, Eduardo Ramos e Giovanni. Atacantes, Neto Baiano, Rildo, Marquinhos e Dinei. Ok, me diga uma coisa aí, como é que pode estar relacionado sem ter aparecido no treino? É possível isso? No Vitória tudo é possível. E também tem uma outra situação. O volante Wellington, que já está 100%, praticamente 100%, ele, segundo entrevista, ele já podia jogar no jogo de amanhã, mas por opção de Carpegiani não foi relacionado. Ele optou pelo retorno de Michel, por relacionar Mineiro e Ananias, deixando o Wellington de fora. Muita gente criticou, mas foi a postura de Carpegiani. Pois é, imagine.
Como já falamos, estamos aqui hoje temos um convidado especial, uma entrevista aqui bombástica, que vai falar sobre tudo, sobre a vitória, o nosso Paulo Carneiro. Mas continue mandando aqui, você pode mandar perguntas, durante o dia já chegaram muitas perguntas já para nós fazermos para ele. Você pode enviar via Twitter, no @resenharn, pelo nosso e-mail contato@resenharrubronegra.com, em nosso site www.resenharrubronegra.com, na aba Contato, ou ainda pela fanpage Programa Resenha Rubro-Negra. Reinaldo, o Orkut pro pessoal, por favor. Programa Resenha Rubro-Negra, André, o perfil no Orkut. Pois é, no Facebook você acha também pelo Resenha RN. Exatamente. Pois é, que horas são? 19h06. Nosso convidado está chegando aqui e já aproveitando, vou falar uma breve história aqui sobre ele, um resumo da vida dele. Paulo Roberto de Souza Carneiro nasceu em Salvador no dia 25 de fevereiro de 1951. Estudou no Colégio Militar da Bahia e no 2 de julho. Formou-se em 1976 em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Bahia e trabalhou em grandes empresas ligadas ao ramo de equipamentos, montagens industriais e tubulações. Nelas, foi técnico e gestor. Oriundo de uma família ligada ao futebol, Paulo Carneiro, nome como ficou mais conhecido, engajou-se definitivamente à gestão esportiva. Assumiu o cargo de diretor e vice-presidente do Esporte Clube Vitória entre os anos de 1988 e 1991. Neste ano, tornou-se presidente do clube. Porém, em julho de 2000, acompanhando a tendência do futebol na época, uma nova empresa surgia, o Vitória S.A. Paulo Carneiro foi eleito então para seu comando até 2005, e durante esse período também elegeu-se vereador e deputado estadual por 2 vezes. Em sua gestão, o Vitória colecionou com o time profissional 15 títulos, sendo 12 estaduais e 3 pelo Campeonato do Nordeste. O rubro-negro foi internacionalizado através de sua divisão de base, que chegou a jogar em diversos países. O escudo e a marca eram reconhecidos em qualquer lugar. Paulo Carneiro também foi responsável pela construção do patrimônio do clube, pelo centro de treinamento, concentração e pela conclusão do nosso santuário, o estádio Manuel Barradas, hoje nossa casa. Boa noite, Paulo Carneiro. Faltou falar alguma coisa? Que isso. Eu agradeço o convite de estar aí com vocês, que representam essa facção jovem que cresce diariamente, apaixonada pelo clube, e portanto eu agradeço o convite e estou à disposição de vocês, da torcida que nos ouve nesse momento, e à disposição. Ok, obrigado, Paulo. Eu queria começar já fazendo uma pergunta, porque nas redes sociais se fervilhou muito hoje essa sua participação em nosso programa, causando até alguns embates e tal, mas uma pergunta que não quer calar. Você quer ser presidente do Vitória novamente? Olha, André, ser presidente do Vitória foi um sonho de infância e que me fez abandonar minha carreira como engenheiro e num momento de ascensão profissional muito grande, trabalhar numa empresa multinacional suíça e num momento de grande conturbação na vida administrativa do clube, o que era uma constante, o que foi uma constante em toda a sua história, praticamente. Tivemos poucos momentos de paz política no clube. Eu fui guindado à presidência do Vitória, substituindo Ademar Lemos Júnior, que não tinha mais condições de continuar no clube. Eu era seu vice-presidente e assumi o Vitória em fevereiro de 91, depois de uma luta muito grande com nossos opositores, e precisou até um pouco de coragem de todo o grupo para que eu assumisse. Teve liminares, eu fui retirado do clube durante alguns meses e depois, graças a um recurso na Justiça da Bahia, nós assumimos definitivamente o Vitória. Quer dizer, assumi legalmente em janeiro de 91, mas graças a essa liminar, o clube ficou um mês e meio sem presidente e assumiu um interventor e a partir daí, a partir do recurso, eu assumi definitivamente a cadeira de presidente do Vitória. Portanto, ser presidente do Vitória para mim é uma coisa que eu sonhei desde os 10 anos de idade, 15 anos de idade. Portanto, para mim seria sempre uma grande honra.
Mas nesse momento, eu penso sempre o Vitória do futuro, o Vitória do século XXI. E nesse momento eu acho que eu posso ajudar o Vitória, vou estar no processo sucessório. Não posso dizer a vocês amanhã que não serei presidente, porque às vezes a onda política em cargos majoritários leva a gente a surfar nessa onda, mas a minha vontade nesse momento é apoiar um grupo de jovens rubro-negros, mas já experientes na sua vida profissional, curiosos no futebol, que possam dar ao Vitória uma sequência, uma retomada de crescimento, coisa que não acontece há 7 anos. Ok, Paulo, muito bem. Vamos dizer assim, você continua sonhando um novo sonho. Eu acho que sonhar, o homem que não sonha não devia estar nem nessa terra, né? A dimensão do homem é a dimensão do seu sonho. Portanto, a gente tem que acordar todo dia sonhando com coisas novas. E o Vitória é um clube profissionalmente muito jovem, né? Eu assumi o Vitória tinha 92 anos de vida, mas era um clube realmente sem nenhuma, nem indicação de um clube profissional. Tinha 11% da torcida da Bahia e era um cantinho da Fonte Nova. E nesses 92 anos o clube acho que ganhou 8 ou 9 títulos estaduais, não tinha nenhuma representação nacional, internacional, nem de longe. Portanto, eu acho que o Vitória é um clube jovem. Se você considerar de 92 para 2012, você tem 20 anos de efetivamente de um trabalho mais profissional e, portanto, o Vitória tem ainda um grande espaço de crescimento, porque ele tem que se tornar um clube nacional. Ele já é um clube nacional, mas precisa galgar um espaço nessa luta ferrenha contra a atual estrutura do futebol brasileiro. Ok, Paulo. São 19 horas e 12 minutos. Estamos aqui ao vivo falando com Paulo Carneiro. E continue mandando as perguntas para a gente. Daqui a pouco eu passo os nossos meios de comunicação. Juba, por favor, o Paulo Carneiro é todo seu. Boa noite, Paulo. A gente, hoje pela tarde, tivemos várias perguntas que recebemos dos nossos ouvintes, principalmente pelo Twitter, pelo Facebook, pelos meios de comunicação em geral. E tem a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer, que foi nosso ouvinte Jorge Rios e Jorge Silveira, através do nosso Facebook, que eles fazem a seguinte pergunta para você. Eles dizem que sempre tiveram uma admiração grande por você, por se tratar de um exímio administrador, mas após você colocar o Vitória na justiça, diz que essa relação ficou meio estremecida. Eles gostariam de saber qual foi o real motivo de você ter aberto esse processo contra o Vitória, que a gente queria que você desse uma esclarecida nisso. Eu preciso até de um pouco de tempo, espero que eu seja feliz no esclarecimento, para que todos possam entender. Eu tive 2 épocas no Vitória, uma como presidente estatutário, ou seja, não remunerado, e outra como presidente executivo, ou seja, eu fui dos primeiros executivos profissionais do futebol brasileiro. Talvez o Paulo Angione, que hoje está no Bahia, e o Brunoro, que passou uma época no Palmeiras, uma época curta, me antecederam. Se bem que me antecederam porque Brunoro é de 93, nessa função executiva. Mas para o torcedor menos avisado, ele enxerga que a minha atuação no clube era uma coisa só. Realmente a instituição é uma só que a partir de junho de 2000 ela se profissionalizou. O Vitória S.A. nasceu no dia 4 de março de 98, foi a primeira S.A. do futebol brasileiro, só que ela nasceu sem sócio, ela foi aprovada no conselho e ela ficou, como se diz assim, natimorta, esperando um sócio, coisa que aconteceu em 2000, através de um fundo de capital norte-americano sediado na Argentina, no momento onde o futebol brasileiro vivia uma febre de profissionalização muito grande. Havia uma tendência de transformação, as leis estavam mudando quase que mensalmente do futebol, e todos queriam e exigiam que o futebol fosse profissional. E o Vitória, sempre buscando sair na frente, o Vitória
através de um dos maiores bancos do mundo, o Chase Manhattan. Nós estivemos em Nova York, contratamos esse banco para ser o advisor financeiro do Vitória. O que é o advisor financeiro? É um assessor financeiro que vai buscar no mercado um investidor para o Vitória. O Vitória queria crescer, na década de 90 já tinha, vamos dizer assim, construído praticamente todo o seu patrimônio, faltava só a concentração do profissional, que a gente ficava ali no Jardim Armação, numa casa cor-de-rosa, não sei se vocês lembram, mas o centro de treinamento foi em 97, o estádio, a iluminação em 94, e todo ano o Vitória tinha uma inauguração. Nós nunca, até 2005, quando já estávamos na segunda divisão, nós inauguramos o ambulatório do Vitória, com novos centros de fisiologia, departamento médico, fisioterapia, que o Vitória tinha em condições precárias. Portanto, a partir de junho de 2000, o Vitória se tornou um clube profissional e controlado por um fundo de investimento. E esse fundo tinha o poder de tomar as últimas decisões, ou seja, em caso de empate, se não houvesse alinhamento com o sócio minoritário, que era o Esporte Clube Vitória, a SA, através do fundo argentino, é quem tomava as decisões finais. É preciso dizer ao torcedor de que o fundo argentino já tinha comprado um clube na Argentina, o Quilmes. Tivemos até um jogador lá, o Paulo Rodrigues. Trouxemos jogadores do River Plate. Eu agora me esqueço o nome do argentino, vocês podem me ajudar. E que jogou no Vitória até com sucesso. Portanto, nós começamos e imaginamos que ali o Vitória podia... Era o Sandy. Sandy, exatamente. É um jogador de área, né? E depois voltou, foi artilheiro do campeonato argentino, foi titular do River Plate, jogou Libertadores, um jogador veio para aqui muito jovem, mas nos ajudou. Mas, voltando ao foco da pergunta, esses empresários que estiveram, através do Chase, o interesse no Vitória, eles também tiveram interesse do nosso know-how pessoal. Eles entendiam que eles tinham o dinheiro, mas não tinham know-how. E quem tinha o know-how era o Vitória. E quem representava o Vitória era eu. Portanto, eles me fizeram um convite para que eu assumisse a presidência do Vitória, mas de forma remunerada. Eu até brinquei com eles na época, numa reunião que tinha vários conselheiros, que eu trabalhei durante 11, 12 anos no Vitória, como abnegado, como estatutário, mas que a partir do momento que o Vitória estava se profissionalizando, eles tinham que me remunerar pelo meu trabalho, e assim foi feito um contrato de prestação de serviços com uma empresa minha que eu criei, e esse contrato foi respeitado até o momento que uma crise cambial na Argentina foi muito forte e eles pararam de cumprir suas obrigações contratuais e o Vitória ficou com dificuldades de caixa, agravado pelo rebaixamento em 2004, no ano onde o Vitória investiu 21 milhões, imagine, estou falando de 2004, 21 milhões no seu departamento de futebol, tínhamos uma arena em franco desenvolvimento no seu projeto, chegamos até o alvará de construção na prefeitura, quem for na subconta da prefeitura vai encontrar lá o alvará do estádio do Vitória, portanto, foi um sonho muito próximo de virar realidade, tínhamos sócios, tínhamos resolvido as questões ambientais naquela época, pioneiras na Paralela, que hoje vocês veem ela inundadas de construções, mas tudo isso foi herança de um acordo que fizemos no Ministério Público para construir o estádio ali naquela região, logo depois da estação de Mussurunga, naquela entrada onde tem um Alphaville. Bom, eu como empregado do clube, quer dizer, aí ficou a discussão que a justiça depois não concordou, eu quero dar uma indicação para o torcedor e que ele esteja de espírito desarmado e não, até aqueles que têm uma imagem, uma opinião diferente, que não gosta de mim, não tem problema nenhum. Ninguém é unanimidade nesse mundo, não. Vamos chegar aí daqui a pouco, Paulo. Daqui a pouco ele vai chegar nisso aí. Mas eu preciso explicar de que eu fiquei com 20 salários sem receber no Vitória. Aí vão dizer, mas você se pagava? As pessoas que não entendem podem perguntar assim, mas você se pagava? Olha, toda SA que tem um executivo contratado, ele assina
o cheque que os controladores decidiram em reunião do Conselho de Administração que ele tinha que receber. Só que ele não assina sozinho. A partir de junho de 2000, eu nunca assinei um cheque do Vitória sozinho. Sempre foi ao lado do vice-presidente administrativo e financeiro do Vitória, que primeiro foi um brasileiro, que agora me esqueço o nome, que eles contrataram no mercado, e depois trouxeram um argentino que trabalhava no Quilmes, esse clube que eles tinham comprado na Argentina, chama-se, né? Jorge Valderrama, que era o homem que assinava tudo comigo. Os contratos de atletas, as contratações. Aliás, a gente não podia contratar jogador além de R$1,5 milhão, ou de vender jogador além de R$1,5 milhão, sem autorização do Conselho de Administração, que era formado por 4 argentinos representando o fundo e 3 brasileiros representando o Vitória. Eu era um desses 3, os outros 2, se eu não me engano, era Maneca Tanajura, meu saudoso amigo já falecido, e Ademar Leão Júnior, o presidente que eu sucedi lá atrás, ainda quando o clube era operado pela instituição sem fins lucrativos, o Esporte Clube Vitória. A partir do momento que eu saí, naquele tumulto todo, quando tentaram, através de uma mídia patrocinada, me jogar contra o torcedor, aproveitando o rebaixamento, o momento era muito bom, eu não sabia que eu tinha tantos inimigos, eu procurei... Paulo, e ainda tem tantos inimigos assim? Eu acho que eu nunca tive amigos, viu? É melhor definir assim. Tive poucos amigos, né? Talvez Ivan Carilo, que está no clube até hoje, que fui eu que levei, que era meu vizinho no prédio que eu morava, e Walter Sejo, que entrou em 96 e saiu um mês depois da minha renúncia. Pois bem, nesse processo empresarial, profissional, eu procurei, através de Sejo, o senhor Jorge Sampaio, que era o Vitória S.A. na época, isso já tinha se passado alguns meses, ele já tinha assumido o Vitória S.A. acho que em janeiro de 2007, eu posso estar enganado nas datas, e ele teve um encontro com o doutor Walter Sejo, que também tinha salários atrasados, porque se a gente entrou em crise de caixa, não seríamos nós, os mandatários, que iríamos receber o dinheiro na frente dos funcionários e dos atletas. E assim foi feito, ficamos lá com muitos meses de salários, e quando eu saí, eu queria receber o meu dinheiro ali, independente da minha paixão clubística, dos meus ideais, dos meus sonhos, estava a minha atividade profissional. Eu não era mais político, eu precisava receber o produto do meu trabalho. E assim foi feito, fizemos uma reunião com ele num restaurante ali na entrada da Cidade Jardim, que tem um posto de gasolina, um restaurante de comida francesa. Vocês também podem me ajudar, que a gente velha esquece os nomes. Mas o fato é que nessa reunião que eu não participei, só o Sejo participou, o Jorginho Sampaio disse que se a gente quisesse receber o dinheiro, que a gente fosse para a justiça. Eu acho que eu cometi um erro. Eu deveria ter ido à justiça comum, já que meu contrato é de prestação de serviços. Mas, caminhando na direção do meu vice-presidente, que tinha, vamos dizer, o direito mais líquido, né? E nós resolvemos ir para a Justiça do Trabalho. E na Justiça do Trabalho, as pessoas que estiverem nos ouvindo nesse momento, entendam que, como eu era presidente, para eu provar a vinculação trabalhista, eu precisava ser subordinado a alguém. Existem 2 doutrinas na Justiça do Trabalho com relação a executivos de empresas para provar a sua vinculação. Uma é a subordinação e a uma outra função superior, e a outra é a subordinação ao Conselho de Administração. A doutrina majoritária é a subordinação funcional. Eu era o presidente mesmo executivo, eu não tinha subordinação. E não conseguimos provar isso na justiça e perdemos. Eu perdi, Sejo ganhou, porque Sejo era subordinado a mim. Então a vinculação trabalhista para ele foi mais fácil de provar. A minha foi mais difícil. Inclusive eu ouço algumas bobagens aí de que eu tinha falsificado documentos, e cabe aqui uma explicação. Não para a pessoa que nos acusa, que não tem qualificação para me contestar em nada, mas para a torcida em geral, que ouve, lê e às vezes pode formar uma opinião equivocada, o que ele fala de educação é da minha carteira profissional. Agora imaginem, senhores, eu que trabalhei na Odebrecht, trabalhei na Ultratec,
que trabalhei no polo petroquímico durante 10 anos. Lá implantei e montei algumas fábricas, modéstia à parte, que a minha especialização é em instalação industrial, como você colocou aí no perfil, ver se eu ia falsificar a minha carteira de profissional. O que aconteceu é que, como eu era o presidente e o Conselho de Administração do Vitória, majoritariamente argentino, aprovou o acordo de prestação de serviço comigo, me autorizaram a fazer a minha vinculação. E eu autorizei o senhor Rinaldo, que está no clube até hoje, e assinava a maioria das carteiras dos funcionários, a assinar a minha carteira de profissional. E aí o Vitória, se defendendo da minha ação, me denunciou por falsidade ideológica, que é uma coisa muito distante dessa falsificação barata de assinatura de documento, né? As pessoas podem até não gostar de mim, mas me respeitem, certo? Minhas carteiras estão aqui, certo? E eu estou, inclusive, em processo de aposentadoria e, portanto, elas são absolutamente legítimas. E na questão processual, nós perdemos a ação na Justiça do Trabalho, mas o meu direito na Justiça Comum continuou legítimo na medida que eu quisesse reclamar os meus direitos do Vitória S.A., que era o meu contratante, o meu empregador, e do Esporte Clube Vitória como sucessor. Porque a partir de 2004, quando nós recompramos as ações do clube que estava em poder do fundo argentino, do fundo Excel, o contrato eu tenho em meu poder, ele é bem claro, tem uma cláusula que diz que a partir daquele momento a administração do Esporte Clube Vitória a administração do Vitória S.A. passa a ser do Esporte Clube Vitória, que passou a ser o controlador das ações na medida que recomprou essas ações ao fundo argentino. Portanto, essa é a explicação. Para concluir, muita gente fala de que eu pedi 10 milhões ao Vitória. E isso é fato. Eu costumo, graças a Deus, ser verdadeiro. Só que isso tem uma explicação. Para esse jovem torcedor que hoje enche o Barradão e que clama por vitórias e novas conquistas, talvez ele não se lembre. Aos mais antigos, aqueles que têm hoje 30 anos, talvez a partir dessa idade, eles devem lembrar a intensa e negativa campanha e tentativa de linchamento moral que eu fui objeto naquele momento do rebaixamento. É muito fácil hoje eu estar aqui no meu gabinete, na minha residência, falando com você tranquilamente, e talvez muito fácil para o torcedor. O meu advogado, a gente quando contrata um advogado, a gente segue a orientação do advogado. O meu advogado entendeu que deveria colocar esse valor mesmo sabendo de que a justiça iria rejeitar, porque hoje eu não sou advogado, mas milito na vida profissional há muitos anos, e a gente acaba ficando um pouco entendido, pelo menos superficialmente, que hoje os processos de danos morais, a justiça tem sido muito rígida, e todo mundo sabia de que aquele movimento do meu advogado, e que eu concordei, era um movimento político. Nós queríamos dar um choque àqueles meus opositores que diziam que levaram para a mídia, que fizeram aquela campanha. Muita gente fala que quem quer aparecer à auditoria, eu preciso lembrar aos mais jovens que a auditoria existiu. Teve entrevista coletiva do presidente do Vitória dando os resultados da auditoria. Depois teve entrevista coletiva minha respondendo com fatos tudo que foi colocado da auditoria. Veja como o tempo em que se carrega, mesmo as pessoas que não tenham 60 anos como eu, às vezes se esquecem. Houve auditoria sim, houve entrevista, tem matérias em jornais, eu respondi à auditoria. A auditoria cometeu alguns equívocos, porque na época, André e a seu público e aos seus amigos da mesa, o Vitória era comandado por 2 grupos. Quem fez a auditoria não foi Alex Portela e seu grupo. Quem fez a auditoria foi Rodolfo Tourinho
foi senador da República pela Bahia, que era meu amigo, que me apoiou durante toda a minha gestão, que me ajudou, eu tenho habilidade para dizer isso, mas ele, com o rebaixamento, ele era um torcedor apaixonado, ele resolveu se voltar contra mim. Até hoje ele nunca me explicou, até porque nós deixamos de nos cumprimentar, e eu tinha razões de sobra para isso. Mas esse grupo que estava no Vitória, ao lado de Alex, e que chamou Alex para ser presidente no gabinete da Secretaria da Fazenda do senhor Albérico Mascarenhas, que tinha sucedido o senhor Rodolfo Torino na Secretaria da Fazenda, e disse a ele, olha, você vai assumir o Vitória aqui no lugar de Ademar, mas cuide do Vitória daqui para frente. Quem cuida do Vitória daqui para trás somos nós. E Alex aceitou essa condição absurda, como se o Vitória pudesse ser dividido em duas partes por causa de uma questão política. Essa é a explicação que eu já me estendi, colocando algumas coisas que podem satisfazer a curiosidade do nosso torcedor. Ok, eu até deixei você... Parece que foi um desabafo, você falou uma história toda, porque tem um monte de pergunta aqui, você acabou respondendo, que está chegando aqui para alguns ouvintes, e acabou respondendo nessa sua explanação. E eu deixei... né? Pois é, e eu deixei exatamente você explanar um pouco, tal, mas se, pela quantidade de perguntas que tiver aqui, se a gente continuar nesse ritmo, a gente só acaba amanhã de manhã o programa e olha lá, viu, Paulo? Mas essa é uma oportunidade que joga só vocês, sim. Porque o tempo se carrega de... Se você tem um cara na mídia, isso lembra muito aquele nazista alemão, Goebbels. Ele enganou um povo culto, educado, produtivo, que é o povo alemão, dizendo que a raça alemã era uma raça pura, não podia se misturar. Mas ele falou isso tantas vezes, mesmo com os meios de comunicação tão mais reduzidos, que o povo alemão acreditou e nós vivemos aquela tragédia mundial da Segunda Guerra. Quer dizer... guardadas as proporções para o dia de hoje, se você tem um canal de mídia, de rádio, que todo dia conta uma mentira para você, que diz que você é isso, que você é aquilo, que não apresenta um documento, que não apresenta uma prova, nada. O torcedor jovem, principalmente os mais jovens, eles que não viveram a época de sacrifício que o nosso grupo vive no Vitória, de fazer xixi na mangueira porque não tinha nem banheiro, de sentar num banco de Kombi. E já o clube com 92, essa turma pode e acaba se convencendo. Com o agravamento do rebaixamento, o cenário era ideal, né? Para uma campanha de linchamento moral que eles tentaram e não conseguiram, porque, graças a Deus, o que nós fizemos pelo Vitória é uma coisa indelével e que não é uma campanha frágil, de gente sem intelecto, sem formação moral, que vai mudar meu estado de ânimo, nem vai esconder a verdade por muito tempo. Ok. Juba, a palavra é sua ainda. Bom, André, aproveitando que ele respondeu já algumas perguntas aqui e tocou no assunto que o Vitória, sobre o rebaixamento do Vitória em 2005 e sobre essa questão desse esculacho moral que ele teve, vamos dizer assim. Paulo Carneiro, eu queria saber de você qual foi o principal fator que levou o Vitória ao rebaixamento para a Série C em 2005. Rapaz, um dia eu encontrei Mustafa Contursi, presidente do Palmeiras, que é muito maior do que nós, e que nós rebaixamos aí no Barradão com o jogo, acho que ganhamos de 4-2 em 2002. Ele tinha sido chefe da delegação do Brasil na Copa do Mundo 94, ligadíssimo à CBF, o pessoal de Ricardo Teixeira, mas era meu amigo. Um dia eu perguntei para ele o que aconteceu com o Palmeiras. Ele disse, Paulo, eu não sei explicar. O futebol é um esporte muito coletivo. Se você quiser elencar fatores, a gente pode elencar alguns. E a partir daí, tanto que o nosso treinador René Simões, que tinha, eu me lembro que eu trabalhava muito com pesquisa, ele tinha nas últimas rodadas, quando eu pensei em tirar ele, 92% de aprovação, porque o Vitória não ganhava muito, mas ganhava. Ganhava, perdia, se perde, ganha. E o campeonato estava muito compacto.
Quer dizer, 2 derrotas você ia para baixo, 2 vitórias você ia para cima. E o jogo do Ceará, que nós fizemos 1-0 com o Leandro Domingues, aos 10 minutos do segundo tempo. E se a gente ganha o jogo do Ceará, a gente teria classificado. Só que a partir daí o time desandou e não ganhou mais. E só empatou o último jogo da Portuguesa, quando houve aquela armação do Criciúma com o CRB e o Vitória foi rebaixado. É difícil de explicar. Muita gente fala, o Vitória tinha salários atrasados. Mentira. E eu respondo essa mentira e provo. Peguem uma certidão da Justiça do Trabalho de 2005 em diante e vejam quantas ações trabalhistas tinha dos jogadores do Vitória, porque se tinha salários atrasados e eu saí, era muito natural que os jogadores fossem à Justiça buscar seus salários, né? Então, isso não aconteceu, certo? As ações na Justiça foram mínimas e de questões, às vezes, que nem fugia de salário, como o caso de Felipe, que depois que eu saí, junto com seus empresários, foi à Justiça do Trabalho buscar uma liminar. E a liminar, quem não é advogado pode não entender, mas eu vou tentar explicar. A liminar não é uma decisão definitiva, é uma decisão provisória, quando o direito da outra parte ele se sente bem ofendido. E ele entendeu isso, conseguiu eliminar o Justiça do Trabalho, e o Vitória, já depois de mim, não recorreu. Um simples agravo de instrumento derrubava, porque o argumento dele era muito frágil. Ele dizia que tinha sido objeto de racismo dentro do Vitória e conseguiu eliminar a Justiça do Trabalho, não tinha mais condições de trabalhar. Na realidade, uma manobra de seus empresários para levar Felipe do Vitória. E o Vitória parece que não teve interesse, Felipe não recorreu e esse jogador foi embora. Mas questão de salário atrasado, não. Claro que nós tínhamos salário atrasado. O Vitória, nessa gestão já com dinheiro, também tem contratos de imagem atrasados. Não sei se agora, mas já teve. Paulo, a gente vai entrar nesse assunto aí, vamos fazer um comparativo dessa gestão aí daqui a pouco. Né? Bom, tranquilo. Tá, eu queria ouvir Reinaldo. Reinaldo, parece que tem pergunta aí para você. Reinaldo, por favor. Exatamente. Boa noite, Paulo. Boa noite. Estamos aqui recebendo diversas perguntas via e-mail e via Twitter. E tem muitas pessoas querendo saber a respeito da venda de Hulk. Como é que foi feita essa venda de Hulk? Como foi aproveitada essa verba que o clube recebeu? Eu acho que o torcedor não me acompanha nas redes sociais ou não lê meu blog. Hulk não saiu na minha gestão. Portanto, a pergunta não pode ser dirigida a mim. Ok, Paulo. Tá chegando mais perguntas aqui também a respeito daquele projeto em que o Vitória tinha de ter um estádio na Paralela. Com a sua saída, como ficou esse projeto? Ou se ele foi cancelado? Se deram um adiantamento, alguma coisa do tipo? A realidade é que os direitos de televisão que o Vitória passou a receber a partir de 2001, eles tinham um peso importante na curva econômica do empreendimento. A partir do momento que o Vitória foi rebaixado, o projeto economicamente se inviabilizou. Nós tínhamos projeto, nós tínhamos terreno, nós tínhamos parceiro, mas a partir do rebaixamento, realmente, o projeto frustrou a todos nós e principalmente a mim, que capitaneei esse projeto desde 2001, quando estivemos em Los Angeles contratando um dos maiores escritórios de arquitetura do mundo para projetar o estádio do Vitória. Se aquele maldito rebaixamento não tivesse acontecido, com certeza não teríamos a Fonte Nova para a Copa do Mundo, porque o estádio já estava sendo projetado dentro do caderno de encargos da FIFA, pois ele já estaria como o estádio do Atlético Paranaense. O nosso estádio era muito mais moderno que o estádio do Atlético Paranaense. Ainda digo mais para satisfazer a curiosidade do torcedor, ou dos torcedores e de vocês, de que o estádio do Corinthians hoje, que está sendo construído, chamam de Itaquerão, está sendo projetado pelo mesmo arquiteto que projetou o estádio do Vitória. E o estádio e o projeto é o mesmo do estádio da Arena do Vitória, eles só cresceram em tamanho. Portanto, o estádio do Vitória hoje, ele foi matriz para o projeto do estádio do Corinthians, que vai abrir a Copa do Mundo. Insistindo ainda nessa pergunta, Paulo, foi até perguntado aí se isso já teve algum adiantamento de verba, se teve algum investidor que já deixou dinheiro disso, alguma coisa assim. Não, nós tínhamos, chama de protocolo de intenções.
O que eu posso lhe dizer é que quando o Vitória foi rebaixado, o contrato de parceria para a construção do estádio já estava no meu computador e no computador do vice-jurídico da época, Dr. Antônio Carlos Menezes. Portanto, nós já estávamos na fase de finalização dos contratos para que a obra ia começar em setembro de 2005. Ok, Reinaldo? Vou continuar, André. Sobre muitas pessoas aqui estão contestando também que o senhor era contra as torcidas organizadas. O que é que o senhor tem a A violência das torcidas organizadas eu vou continuar sendo contra sempre. E a forma das torcidas organizadas. Ok. Só tem mais uma perguntinha aqui. Tirando o Hulk daquela sua gestão, caso que ele não foi da sua gestão, sobre os jogadores Eduardo Alcides, Leandro Bonfim, Eduardo Alcides, Leandro Bonfim, alguns jovens do Vitória foram embora por certos valores, que não precisa entrar em detalhes, mas que foram propostas muito boas para o clube aceitar? Me lembro o nome de todas, Imbatível e Leões da Fiel, com certeza. As outras eu não me lembro, parece que vi loucura. E tinha mais uma. E tinha uma quinta que acabou sobrevivendo, que era um grupo de elite que ficava naquele bar do lado de quem olha para o campo da tribuna de honra. Tá, Reinaldo, queria que você repetisse sua pergunta sobre a questão dos jogadores, por favor. Ok, André. Sobre os jogadores que saíram na gestão de Paulo Carneiro, no caso, Eduardo Alcides, Leandro Bonfim e alguns outros jovens saíram muito cedo. As propostas foram tão boas assim para aceitar, para o clube aceitar? Antes de entrar nessa pergunta específica, eu pensei que ia aparecer mais jogadores e até provoco o torcedor para que fale mais de mais jogadores. Eu posso dizer que na década de 90, o Vitória não tinha nada, era uma terra arrasada. E nós não tínhamos dinheiro nem de televisão, porque o Vitória só entrou no Clube dos 13, colocado por mim, no ano de 2000, e as receitas só apareceram em 2001. Portanto, durante quase 10 anos, o Vitória viveu só de venda de jogadores, porque a bilheteria, como sempre, não passava de 10% a 12% do orçamento do clube. E para que o clube pudesse estar na primeira divisão, como ficou durante 13 anos, e ser construído em paralelo, porque todo ano nós inaugurávamos obra, nós inauguramos até Poço Artesiano, porque o Vitória, eu tenho foto, está até no meu álbum de fotos no meu Face, a inauguração no sábado de manhã do Poço Artesiano, porque o Vitória também não tinha água. Eu me lembro de Toninho Oliveira, meu preparador físico, em 91, tirando água do tanque de balde para poder tomar banho no final dos trabalhos. Portanto, essa é a realidade do Vitória, um clube que já tinha 92 anos de vida. Portanto, durante a década de 90, é preciso que o torcedor jovem, que os mais velhos sabem, o jovem, que hoje representa a maioria da torcida do Vitória, ainda bem, né? Forjada toda em cima da nossa época de vitórias e de conquistas e de realizações. É preciso lembrar que na 90 nós fomos finalistas do Campeonato Brasileiro de 93, semifinalistas em 99, não tínhamos dinheiro de televisão, nunca tomamos dinheiro em banco, nunca tomamos financiamento público, né, nem patrocinadores públicos como a Petrobras que tem aí, né, que o Vitória é obrigado a dar 1.000 ingressos por jogo, se eu não estou enganado. Nós não tínhamos nada disso. Nós tínhamos que vender jogadores. E foi o que fizemos. Certo? Todos os jogadores têm vendas organizadas e contabilizadas no clube. Eduardo Alcides é um caso à parte. Esse jogador não era do Vitória. O jogador era de um empresário amigo meu, Juliano Bertolucci, o mesmo que vendeu Davi Luiz, já depois da minha saída, e que levou 50% de Elcio. Na época ele tinha uma relação muito boa comigo, tinha um jogador que ele tinha um problema de tendão de Aquiles, precisava se recuperar, e eu trouxe ele para o Vitória, ele se recuperou e chegou a jogar o Campeonato Brasileiro de 2002 pelo Vitória, e depois ele foi devolvido ao seu empresário, que usamos esse jogador sem gastar nada, sem salários. Ele era jovem e essa foi uma parceria que fizemos que, se não deu retorno
monetária ao clube e deu a satisfação de poder usá-lo durante, se não estou enganado, o Campeonato Brasileiro de 2002, que por pouco o Vitória também não chega às finais, em função de um jogo que a gente tinha que ter ganho, empatou com a Ponte Preta fora de casa. Mas, quanto a Leandro Domingues, quero lembrar ao torcedor que Leandro Domingues foi vendido em 2001 com autorização do Conselho de Administração do Vitória S.A., porque nenhuma venda a partir de 2000 acontecia sem autorização dos controladores da S.A. Ele foi vendido à vista, com 18 anos, o PSV da Holanda, por 3 milhões de dólares. Ok. Tem só mais uma perguntinha aqui, André. Pegando esse embalo sobre os jogadores, tem uma pergunta aqui de Walter Seija Filho. Qual o legado da administração de Alex em 7 anos? O clube cresceu? Quantos jogadores foram revelados neste período? Olha, o legado de Alex resume-se aos campeonatos estaduais, porque no patrimônio nada foi construído, deixamos 6 campos prontos lá em cima, atrás do estádio, o torcedor conhece, 2 desses campos já foram asfaltados, uma coisa absurda, nós trabalhamos duro ali, porque ali é uma área de lixo, nós colocamos tratores do meu saudoso amigo Mané Catanajura para trabalhar ali, uma terraplanagem, imagine você puxar lixo, uma coisa é puxar terra, outra coisa é puxar lixo com chuvas. Nós levamos, acho que mais de 1 ano fazendo aquele movimento, nem de terra, é de lixo, para que a gente pudesse aproveitar aquela área para fazer mais 6 campos por Vitória, porque tínhamos 3 em 97, mas sabíamos que 3 era muito pouco. Vitória queria crescer na sua base, queria fazer escolinha. Deixei os campos prontos e 7 anos depois os campos estão no mesmo lugar. Jogadores revelados, eu queria que vocês, que são jovens, me apontem qual foi o jogador do Vitória revelado que tem valor comercial no mercado brasileiro hoje. Ou seja, que tem clube assediando para comprar. Jogadores feitos por essa gestão nos últimos 7 anos. Se vocês me apontarem algum, eu vou reconhecer. E se apontar 1 ou 2, representa muito pouco numa curva de eficiência do trabalho de base. Ô Paulo, chegando algumas mensagens aqui, inclusive uma de Josemi, que sempre está participando aqui do nosso programa. Se você amasse o meu Vitória, não colocar na justiça. Tá vendo? A pergunta você respondeu, mas foi uma mensagem, um protesto que ele fez aqui. Essa questão de amor seria muito bonito se a gente pudesse trabalhar de graça, sabe? O Jorginho Sampaio saiu do Vitória, era remunerado, era presidente. O Jorge Sandi, que foi vice-presidente colocado por Rodolfo Tourinho no Vitória, saiu do Vitória já nessa gestão de atual, e botou Vitória na justiça. Certo? Pessoas que não representaram nada na história do clube. Eu trabalhei durante 10 anos no Vitória, com a minha atividade profissional ligada à política. A partir do momento que o Vitória se profissionalizou, por que eu tinha que trabalhar de graça? E por que eu não tinha que receber os salários que foram acertados comigo? A empresa não era minha. A partir dali, é preciso que o torcedor entenda. Não tem nada a ver com amor. Vou contar uma historinha aí para o torcedor, que ele aproveite. O Zico, quando foi vendido para o Udinese, naquela época, a lei do futebol, vocês não sabem, era baseado na deliberação 10/86 do antigo Conselho Nacional de Esportes. E o jogador tinha direito a 15% de cada transação, que hoje não tem mais. Porque hoje ele está livre, ele pode negociar bilateralmente com o clube, através de seus empresários. Mas na época era assim. O Zico saiu, foi para o Udinese. E dizem as más línguas que o avião nem aterrissou em Udine e já tinha uma ação na justiça contra o Flamengo dos 15% que o Flamengo não pagou. Entendeu? A questão da paixão nada tem a ver com a questão profissional. É preciso que a gente perca esse complexo vira-lata, que a gente é tão espizinhado como nordestino, e que a gente possa enxergar a realidade diferente. Eu nunca fui rico, precisava trabalhar, larguei minha profissão, me dediquei ao Vitória. Quando eu tive a oportunidade de me profissionalizar e de me remunerar, em função de tudo isso que eu já comentei, o Vitória ficou sem me pagar, o Vitória S.A. Por que eu ia deixar meu dinheiro lá? Aliás, está lá até hoje. Eu tinha que tentar buscar
Dizem, né, que depois dos 50 anos, o que você faz, objeto do seu trabalho, o que você ganha, não pertence mais a você, pertence a seus filhos, certo? A minha paixão pelo Vitória vem antes de eu nascer, vem de meu pai, vem do primeiro massagista da história do clube, que era lavador de carro da casa do meu pai, vem dos 5 anos que meu pai foi jogador profissional do Vitória. Essa paixão não é uma opinião do torcedor que eu respeito, certo? Que vai apagar. Agora, não posso absolutamente concordar. Em qualquer situação, na medida que eu me profissionalize numa atividade, eu tenho que receber pelo meu trabalho. Paulo, vamos lá. Agora, Ítalo Oliveira, perguntas, por favor. Ítalo? Ítalo não está. Juba? Oi. Voltou? Vai lá, Ítalo, por favor. Boa noite, Paulo Carneiro. Eu queria saber o seguinte: a sua gestão quanto presidente do Vitória foi baseado nas categorias de base, no investimento de marketing? Oi? E no Barradão, foram três Barradão, pilares. Era os a base três pilares que o hoje. tinha, a base, o marketing que o Vitória não tinha e o Barradão que o Vitória não tinha. Nós edificamos os 3 pilares que sustentaram o crescimento do Vitória. Aí hoje esses 3 pilares são tidos e havidos pela imprensa esportiva como os principais para sorreguer um time. Mas falando basicamente da questão da jogadores da base, teve momentos da história que você montou um grupo que basicamente eram jogadores da divisão de base, mas jogadores trazidos de fora. Por outro lado, durante o ano, como você já explicou, havia necessidade de se vender jogadores. Mas uma das críticas com relação a isso era que a venda era feita, mas os jogadores que chegavam não eram da mesma qualidade dos jogadores vendidos. Então, por causa disso, teria um decréscimo técnico. E aí foi apontado em 2004 que a venda de Adailton teria prejudicado o clube, tanto que o último jogo o Vitória jogou com Cametá e Milton Duó, que praticamente entregou o jogo contra a Ponte Preta. Mas isso é verdade. Se você falar da década de 90, não é verdade. Em 99 nós fomos sempre finalistas do Campeonato Brasileiro, eu contratei 5 jogadores. A temporada inteira. Tá? Isso é coisa meio nova para quem contratou em 6 anos aí quase 300 atletas, né? Então eu contratei 5 jogadores para o Brasileiro com Cerezo de 99. Portanto, na década de 90, o treinador já chegava aqui em dezembro, em janeiro, ele já tinha o elenco todo definido, todo pronto, faltando pequenos retoques. Ele já sabia quem era o jogador da base que ia jogar. E nós não negociávamos isso com o treinador, não. A decisão era do clube, porque ele ia embora, se ele trouxesse jogadores, certo? Eu me lembro que Fito Neves, que nos deu um vice-campeonato brasileiro, eu me lembro ele entrando na minha sala e propondo a trazer 2 jogadores do Guarani. Um era Gersinho, que hoje é auxiliar de Vadão, ponta direita do Guarani, até bom jogador. E eu disse a ele, não, nós vamos jogar com Alex Alves e Paulo Isidoro. Mas, presidente, nós vamos jogar com Alex Alves e Paulo Isidoro. E no final do campeonato foi ele o homem que revelou Alex Alves e Paulo Isidoro. Portanto, na década de 90, isso aconteceu. É claro que eu posso ter vendido um jogador, mas, por exemplo, vou dar um exemplozinho para você. Em 93, 94, eu vendi Dida para o Cruzeiro e trouxe o jovem Ramon, com 22 anos, de graça, como parte da venda. Um ano depois, 1 ano e meio, eu vendi Ramon para a Alemanha por $2 milhões à vista. Veja, Ramon não foi formado no clube e veja o resultado técnico e financeiro que ele deu, tanto da minha gestão como na gestão que me sucedeu após minha saída. Portanto, se você tiver algum caso, me mostre que, se for verdade, eu concordo. Agora, quanto a Adailton, eu concordo com você. Primeiro que em 2004, o Vitória, embora já estivesse vivendo uma crise contratual com o seu sócio, o Vitória tinha o objeto de fazer o estádio. Nós tínhamos, no acerto com os empreendedores do estádio, os investidores, o Vitória ia ficar com 10% do estádio e depois de 25 anos o estádio era devolvido por Vitória sem ônus. Chama-se contrato de concessão. Mas o Vitória era sócio 10%. Esse 10% ia valer alguma coisa em torno de $15 milhões. E eu não queria dar isso aos argentinos que já não cumpriam com suas obrigações com o Vitória. E eu precisava tirá-los. Eu entrei na justiça aqui na Bahia e botei para fora
hoje o meu querido amigo Jorge Valderrama, o representante dos argentinos. Eu, na época, queria provocar um acordo, esse acordo foi feito. O Vitória eu vendi por $6 milhões em 2000 e recomprei as ações por $500 mil em 2004, para pagar em 2009 sem juros. Vejam, senhores, os números. E esses números eu posso provar porque eu tenho um contrato em meu poder. Portanto, quando eu vendi a Dailton é porque eu precisava pagar os argentinos para tirá-los do Vitória. E eu corri o risco e me dei mal porque o substituto, que foi Milton Doal, um jogador que jogou a Olimpíada ao lado de Lúcio, com Vanderlei Luxemburgo, titular de seleção brasileira, não foi bem no Vitória e isso atrapalhou a gente no campeonato de 2004. Então, isso, caramba, isso daí já se classifica um erro da sua gestão. Que outros momentos erro que... Não, porque eu não jogo. Claro, mas é que a questão de contratação, claro que é... Me perdoe, erro é uma coisa muito grave para se dizer. Se você me disser que eu devia ter mandado Edilson embora em junho de 2004 e ouvi os conselhos dos meus pares e não mandei embora, eu vou lhe dizer que eu errei, certo? Como o futebol, para você apurar a responsabilidade depois de um resultado, você fora do campo, é uma coisa muito subjetiva, mas se eu pudesse eleger o fator mais determinante da queda do Vitória de 2004, quando nós tínhamos um grande time que chegou à semifinal da Copa do Brasil, que até o meio do ano era considerado o melhor time do Brasil e depois teve aquela queda impressionante no Campeonato Brasileiro, eu posso dizer, não pela figura de Edilson, que até jogou muito bem, mas pelo relacionamento que ele tinha com o grupo de jogadores. Quando o Vampeta saiu e eu tirei Oswaldo de Oliveira, o Vitória não ia cair se eu tivesse tirado Edilson. Isso é uma convicção minha. Agora você vai dizer, é uma verdade? Não sei. Certo? É uma convicção minha. Agora, erro por ter trazido um zagueiro de seleção para jogar no Vitória, certo? É complicado eu dizer que foi erro. Agora, o objetivo era muito maior. Eu pensava lá na frente, eu pensava no Vitória com uma arena aqui na paralela, moderna, para que o Vitória estivesse hoje se ombreando a Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Esse foi o motivo. O motivo era muito nobre, viu? O motivo era nobre, mas tenhamos que ficar convencidos que a contratação, o desempenho do jogador não foi aquilo que foi esperado. Normal, porém, né? Para quem contratava tão pouco, né? Eu errava muito pouco também, né? Eu contratava muito pouco, sabe? Eu nunca gostei de trazer jogador de fora, a não ser Bebeto, Petkovic, Aristizábal, alguns jogadores internacionais que eu trouxe, Gabrit, Maestre. Eu gostava de contratar jogadores de nome, porque o Vitória precisava de ídolos, precisava fortalecer sua marca. Agora, contratava muito pouco, porque quem deu os títulos ao Vitória foi a nossa divisão de base, sem dúvida nenhuma. Claro, mas tiveram alguns jogadores que o senhor contratou que foi uma lástima em campo. E aí, impossível, né? Almir, lateral esquerdo. Teve o Wilson, lateral direito, o Ramalho, que foi mais ou menos, que era criticado pela torcida. Então mas não foram dotados assim. Teve Esquerdinha, teve Leandrinho, teve tantos jogadores que eu trouxe brilhantes, né? Eu nem me lembro quantos. O Wilson, fazia aquele Dão. Eu trouxe tantos jogadores brilhantes no Vitória que jogaram, o próprio João Marcelo, Aguinaldo Liz. Nossa senhora, se eu for enumerar aqui, vai dar uns 100 atletas, viu? De brilhantes participações no Vitória. Esse percentual que você insiste aí, eu tenho certeza que não chega a 5%. Agora precisa para chegar lá. O Vitória acabou de trazer um lateral direito que está suspenso por 90 dias. Isso comigo nunca aconteceu, não. Ok, continue mandando perguntas aqui para o nosso Twitter, @resenharn, nosso e-mail contato @resenharrubronegra.com e nosso site www.resenharrubronegra.com na aba contato ou ainda na fanpage Programa Resenha Rubro-Negra. São 19h59. Eu queria falar, Juba, vamos lá, perguntas para Paulo Carneiro. Eu gostaria de saber de Paulo Carneiro o que foi que ele sempre falou que era um torcedor realmente do Vitória, continua falando até hoje. Eu queria saber o que foi que levou ele a aceitar o convite de Marcelinho Guimarães e assumir a gestão de futebol do Bahia. Isso é simples de explicar, embora muita gente não entenda, eu lamento.
Primeiro que isso não tem nada a ver com paixão, né? Francisco Horta foi o homem que criou a máquina tricolor, fluminense apaixonado até hoje, juiz de direito, um homem de caráter indiscutível e trabalhou mais de 5 anos no Flamengo. É que aqui nós temos essa questão regional, essa questão cultural. E eu era presidente do Vitória, ele também era presidente do Fluminense. Mas lá tem 4 clubes, né? A rivalidade é mais distribuída. Eu quero dizer que eu saí do Vitória em 2005 e eu assumi o Bahia em 2009. Eu estava fora do futebol, mas eu queria ficar no futebol. Eu tinha acumulado uma experiência, eu queria ser profissional de futebol. Só que no sul do Brasil, o meu rótulo como presidente, até aquele momento, era muito mais de um cartola do que de um executivo, porque eu já era contratado pelo Vitória S.A. Portanto, eu sabia que eu não ia conseguir manter minha atividade profissional dentro do futebol, já que eu não queria ser empresário, né, sem passar por uma situação dessa. Eu não sabia como começar, eu queria começar. Eu queria manter minha atividade profissional como gestor de futebol, como executivo de futebol. Acho que eu tenho o direito, como cidadão, de fazer minhas escolhas. É claro que o Bahia não foi a melhor escolha, mas foi a única que eu tinha no mercado, porque os outros clubes não teriam condições de me contratar. E o Bahia fez uma proposta irrecusável para mim. Eu não sou rico, ao contrário do que muita gente pensa, nunca fui. Quem conhece minha vida pessoal, meus amigos sabem disso. Agora, os meus inimigos falam o que querem, né? É um problema deles. Eu precisava trabalhar, certo? Eu tinha me desfeito de uma distribuidora de produtos agropecuários que eu tinha na Bahia e eu precisava trabalhar. Eu não queria... Como é que eu ia sair da Bahia de uma hora para outra quando o mercado ainda não aceitava executivo de futebol? Todo diretor de clube no Brasil era estatutário. Certo? Essa onda aconteceu a partir de Rodrigo Caetano no Grêmio, depois no Vasco, e que surgiu essa onda de profissionalização da gestão do futebol. Isso tem poucos anos. Então eu tinha que fazer a opção. Não foi revanchismo político com a atual gestão, embora eles até merecessem. Certo? Eu queria ganhar dinheiro, tocar minha vida, sustentar meus 3 filhos, certo? E manter meu padrão de vida, que sempre foi alto. E foi isso que eu fiz, nada mais do que isso. Fiz um contrato, sabia que só tinha uma bala na agulha, certo? E em setembro o clube vivia uma situação financeira muito ruim, não pagava salários, o time não andava e, num acordo com o presidente do Bahia, eu me afastei, fui indenizado e a vida segue. Minha paixão pelo Vitória não mudou nada, nada tem a ver meu coração com minha razão. Ô Paulo, já que não deu certo no Bahia... Não, claro que deu certo. Quem disse que deu certo? Não foi um erro ir para o Bahia ou não? Como é que eu vou adivinhar? Só se eu fosse Madame Beatriz. Ok. É risco, não é isso? Mas hoje, você considera um erro? Hoje você considera um erro? Não, de jeito nenhum. Pronto. Eu não vou ficar aqui puxando o saco da torcida do Vitória, não, porque minha obra está aí, meu legado está aí. Pois é. E hoje você conseguiria construir, hoje você acha o mesmo legado, ou talvez melhor, hoje dentro do Vitória? Não, o Vitória não precisa estar construído, não precisa estar construído. A atual gestão foi a única gestão na história do clube que recebeu o clube pronto. Faltando ampliar, modernizar. E eles, tanto dinheiro, não gastam nada no patrimônio. Porque até a loja de produto foi feita pela Pênalti. Portanto, meu amigo, é uma opção da diretoria, prefere pagar 200 mil a um treinador, que não se dá o luxo nem de ir para o banco, do que investir na estrutura do clube. Eu tentei fazer as duas coisas no momento onde o clube não tinha um centavo. Eu formava jogador, vendia, usava o dinheiro para pagar uma dívidazinha, continuar devendo e construir alguma coisa. E assim foi feito o Vitória, naqueles anos duros de trabalho até 11 horas da noite, certo? Sem hora para dormir. No início não tinha nem luz, Vitória, talvez você não saiba, aos 92 anos, Vitória não tinha energia em baixa tensão, não, viu, André? Okay. Vitória, aos 92 anos, era um grande gato. Sabe o que é gato? Você pegava o transformador lá de fora, em alta tensão, e fazia um gato de baixa tensão. Aí, às vezes, a gente estava trabalhando 9 horas, 10 horas da noite lá, dava uma explosão, o transformador explodia e tinha para casa que não tinha mais luz. Ok, Juba tá aqui. Juba, pergunta para ele.
Paulo, eu queria saber, na verdade, outra coisa em relação ainda, quando você foi assumir a gestão do Bahia. Eu entendi isso que você disse, que era uma oportunidade de emprego, e lógico, todo mundo tem que trabalhar. Mas da forma que você saiu do Vitória, você mesmo disse que que a diretoria, os conselheiros escracharam você mesmo falou que saiu, se sentiu humilhado. Você acha que a escolha pelo Bahia e você ainda querer, como torcedor do Vitória, poder voltar um dia a assumir o Vitória ou a querer ajudar o Vitória de alguma maneira, você acha que isso não manchou um pouco a sua imagem com o Vitória Clube, Vitória Torcedor em geral? Claro, como que diariamente dizia exatamente isso que você está dizendo. O torcedor apaixonado, ele ouve um lado só, não é? O cara tem um microfone na boca, é natural. Se você me disser que foi a melhor escolha, claro que não, mas foi a única que eu tinha disponível. E já tinha passado 3, 4 anos que eu estava fora do Vitória. Portanto, foi uma decisão até corajosa, eu admito. Eu acho que eu reconheço, se o torcedor fica chateado, eu entendo, não sou estúpido, mas quero dizer ao torcedor que o motivo era absolutamente profissional, que hoje eu acho que já está mais comum no mercado, né? Executivos, por exemplo, Ocimar Bolincenha foi presidente do Paraná e trabalhou no Atlético do Paraná o ano passado. Então, você veja que não é mais uma coisa, e eu já, além do antecedente de Francisco Horta antes, né? Então, essas coisas dependem muito de como você enxergue e acredite no que as pessoas estão falando. Não houve nada de excepcional. E eu acho até que dei uma contribuição boa ao Bahia, porque eu estruturei o Bahia em 9 meses, né? E a maioria que trabalha dentro do Bahia não cansam de me ligar e reconhecem diariamente. Porque, modéstia à parte, eu não tenho problema de competência para trabalhar, porque eu fui bem formado e não entrei no futebol de paraquedas, certo? Tenho herança de futebol, meu pai jogou no exterior, em clube grande. Portanto, eu tinha uma herança e eu usei minha formação como engenheiro. Dizem que o engenheiro pode tomar conta de uma lavanderia chinesa até uma fábrica enorme. E eu usei minha formação como engenheiro para reconstruir o Vitória. Que nem reconstruir, né? Porque o Vitória não estava construído. Construir um clube quase centenário. Então, não vejo nada. Eu vejo, sim, os mais radicais vão continuar achando que eu deveria ter procurado qualquer outro emprego, qualquer outro trabalho, mas eu deveria trabalhar no Bahia. Mas o número que me ofereceram foi irrecusável. Ok. Ítalo, aqui é o nosso engenheiro também, nosso estudante de engenharia, aproveitando. Comece pela lavanderia, Ítalo, como o Paulo Carneiro falou. Vá lá, pergunta para ele. Paulo, em uma das suas últimas entrevistas ao Bahia Notícia, você falou das dívidas que você teria deixado em caixa, que era em torno de 9 milhões em ativo a pagar. Não é ativo, é passivo. Passivo, isso mesmo. Desses 9, 2 milhões o clube não precisava pagar, 15 milhões, se não me engano, era de impostos, e teria deixado em caixa 8 milhões, e mais fora com os jogadores que o Vitória vendeu, no caso com os ativos, seriam 30 milhões. Como essa diretoria disse que o Vitória teria 100 milhões de dívidas, fazendo um cálculo rápido, essa diretoria teria deixado uma dívida de 116 milhões ao clube. Bate os números? Olha, essa pergunta é bem oportuna. Até porque não fomos nós que dissemos que o Vitória estava devendo próximo de 100 milhões, não é verdade? Foi o vice-presidente do Vitória, o seu Carlos Falcão. Agora, vocês não são contadores e a maioria dos torcedores que estão nos ouvindo nesse momento também não são. Mas o que chama atenção, analisando o balanço do Esporte Clube Vitória, recentemente publicado, que está no site do clube, é que ele trata a conta corrente do controlado. Quem é o controlado? O Vitória S.A., e ele coloca no balanço do clube os ativos do Vitória S.A., e por isso que o resultado é tão bom. Mas ele não coloca o passivo.
Portanto, ele maquiou o balanço. Porque eu preciso lembrar aos senhores que em 2000, quando nós vendemos Vitória ao Vitória S.A., os ativos de futebol do Vitória e mais os ativos de marca, ou seja, os ativos que geravam receita financeira, foram transferidos do Esporte Clube Vitória para o Vitória S.A. Deu para entender? Pois bem, o Esporte Clube Vitória ficou sem atividade econômica, com um balançozinho pequenininho, certo? Um valor pequenininho. E isso perdurou durante 10 anos. Portanto, agora que o Vitória retornou os ativos de futebol e os ativos de marca do Vitória S.A. para o Esporte Clube Vitória, era natural que o balanço, o que é balanço? É o acúmulo de resultados ao longo de um período que a empresa existe, né? Esse balanço tem que aparecer com resultado bom, agravado de que ele não colocou os passivos, só colocou os ativos, e nas notas explicativas não explicam nada. Quer dizer, como é que em 2009 a dívida era 86 milhões, se eu não estou enganado, e agora até o clube deve 6 milhões, se eu não estou enganado, ou 10 milhões? Como é que pode isso? Então, quando eu deixei o Vitória em 2005, e eu sou cuidadoso com o meu financeiro, nós tiramos o conta a pagar do clube. Nós tínhamos um sistema operacional, informatizado, e eu apertava o dedo, eu sabia a situação do Vitória do contas a pagar. Eu tenho isso aqui em meu poder. E a conta não chegava a 9 milhões. E nós tínhamos débito fiscal de 15 milhões que foram parcelados pelo time Mania por 20 anos, 240 meses. E não é pago pelo caixa do clube. Portanto, a dívida real de curto prazo ficava na casa de 8 a 9 milhões. Como é que o Vitória hoje deve 80, 90 milhões? Eu estou falando de 17 de setembro de 2005. Isso eu provo. Aceito qualquer debate, estou com os documentos em mãos. Como é que pode o Vitória, em 6 anos, dever tanto? Agora, apresenta um balanço maquiado, tem que chamar um maquiador desses famosos aí para investigar. Porque o passivo do Vitória S.A. não aparece no balanço, só aparece a conta corrente do ativo. Hoje eu tive cuidado de consultar um contador muito experiente e ligado ao Vitória, né? Que me confirmou, Paulo, aqui só tem ativo, não tem passivo. Portanto, os senhores que hoje ocupam as mídias sociais e dão essa representatividade ao Vitória, uma coisa fantástica, que eu admiro muito, precisam investigar isso. Porque esse balanço do Esporte Clube Vitória é produto de um período onde o Esporte Clube Vitória não teve nenhuma atividade econômica, porque ela era toda no Vitória S.A. Como é que agora você apresenta um balanço só com os ativos e não aparecem os passivos? Paulo, mais uma pergunta só. Na sua gestão, no finalzinho da sua gestão, quando houve um aumento de ingresso, e aí não vamos entrar na questão do valor, uma das suas entrevistas, salvo me engano, você falou que o clube não precisava da torcida. E isso acabou ficando de forma, ou foi deturpada pela imprensa, ou ficou um pouco mais explicada. Hoje, a sua opinião como... Oi? Quantos anos você tem? Hoje eu tenho 23 anos. Então você tinha 15 anos, né, quando eu saí do Vitória. Então você tem que me ouvir, me permita. Você tem idade para ser meu filho. Meu filho tem 25. Isso é uma mentira, deslavada mentira. Vem cá, você acha que eu trouxe Bebeto e Petkovic para o Vitória para o estádio vazio? Você acha que eu trouxe esses jogadores todos para o estádio vazio? Que eu não precisava da torcida? Não foi isso. Deixa eu explicar a verdade. A verdade é uma só. Eu estava num programa na TV Educativa com o saudoso Armando Oliveira. E ele me perguntou sobre a participação da bilheteria, que é uma das 6 receitas de um clube de futebol. Se você quiser, eu lhe digo quais são as outras 5. E essa bilheteria, num clube organizado, com receitas compatíveis, ela tem que chegar a 25%, 30%. E a do Vitória, na época, chegava a 8%. E eu disse a Armando Oliveira, e as pessoas estavam no programa, de que o Vitória não vivia da bilheteria. Porque o torcedor é para o estádio, mas o resultado no balanço do clube, no budget, como dizem os americanos, era pouco representativo. Representava 8%, 9%, no máximo 10%.
Eu expliquei isso a Armando, ele como um profissional extremamente inteligente, preparado, ele entendeu. Só que no outro dia os meus inimigos aproveitaram e saíram falando. Eu dou risada quando eu ouço isso, sabe, Ítalo? Porque um clube como eu, que trouxe os maiores jogadores da história do futebol da Bahia, que andei em carro de corpo bombeiro na cidade trazendo Bebeto, que pagava $130 mil líquido por Petkovic, será que era para estádio vazio? Juba, sua pergunta. Ainda falando sobre a torcida, Paulo, eu queria saber se na sua época, na sua gestão, se você tivesse implantado uma parceria melhor com a torcida, fora o Sou Mais Vitória, algum programa mais atrativo para a torcida, você acha que a torcida do Vitória poderia abraçar essa causa do Vitória como parceiro realmente? Olha, você precisa, para essa pergunta ter uma resposta sólida, você precisa levar esse tema para 97, quando eu criei o Vitória Mania, que foi o primeiro programa de sócio-torcedor do Norte e Nordeste. Não sei se do Brasil, não tenho essa pretensão, mas do Norte e Nordeste com certeza foi. Aproveitando a chegada de Bebeto, o marketing do Vitória, muito atuante na época, criou um programa Vitória Mania. Na época chegamos a ter 3 mil sócios, sabia? Pagantes. Só que a cultura do futebol brasileiro, com o calendário, você tinha um campeonato, Juba, que metade era ponto corrido, turno único, e a outra metade mata-mata, com os 8 melhores classificados. Portanto, quando você ia vender sua propriedade comercial a um patrocinador, ele perguntava para você assim: Paulo, quantos jogos você vai fazer na temporada? Eu estou falando isso no início da temporada. Eu dizia: olha, eu não sei. Se eu me classificar é X, se eu não me classificar é Y. Assim o torcedor. Como é que eu podia fazer um programa de sócio que nós fizemos? Fizemos o Vitória Mania e depois fizemos o Sou Mais Vitória, que perdura até hoje, precisando de urgente modernização. Certo? Como é que o torcedor iria comprar o ano inteiro se a gente não sabia quantos jogos ia disputar? Entendeu? Então era muito complicado. Hoje você faz essa pergunta, parece uma coisa simples. Na época, a circunstância, a conjuntura do futebol brasileiro não permitia sócio-torcedor. E nós já tentamos. Eu saí do Vitória com o Sou Mais Vitória implantado, informatizado. Só que o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, que, modéstia à parte, eu tive uma posição decisiva, eu posso dizer com muito orgulho que se o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos existe hoje é por causa de mim. Eu não posso nem dividir com os outros. Porque eu fui decisivo na reunião no Flamengo, do Clube dos 13, onde nós conseguimos. Eu, pessoalmente, falei com o Dualib, falei com o Zezé Perrella, eles tinham os votos plurais, de três votos por clube, nós tínhamos um voto, nós conseguimos ganhar. Porque eles não queriam ponto corrido, burros, né? Porque ponto corrido é bom para os clubes grandes, muito mais que para os clubes pequenos. Aí você vai perguntar: mas será bom para o clube grande? Por que você defendeu? Por causa disso que eu estava lhe explicando antes. Eu precisava ter orçamento. Eu precisava saber, no início do ano, quantos jogos eu ia fazer. Então, se eu não ia ter facilidade para ganhar Campeonato Brasileiro, mas eu precisava dar ao Vitória um orçamento dentro do exercício para que ele pudesse sobreviver e depois crescer. Então, essa é a resposta que eu posso lhe dar nesse momento. Ô, Paulo, voltando a falar um pouco da atitude, da sua atitude, inclusive, foi muito comentado na época, invasões de campo, invasão de vestiário, e você chegava junto... Né? Oi? Que bom, né? Pois é, que chegava junto do juiz lá, porque o juiz às vezes estava fazendo alguma coisa que não te agradava, não agradava a torcida, e chegava junto pressionando. Isso cabe hoje, no futebol de hoje? Hoje não. Hoje, com o estatuto do torcedor, não cabe mais. Se você entrar no campo, você perde o mando de campo. Na época cabia. E eu ganhei muito jogo e muito título. Assim, o campeonato de 90 eu ganhei dentro do vestiário do árbitro. Botei ele sentado na latrina. E ele só levantou para dar o jogo pro Vitória contra o Fluminense. Você recebeu algum processo desse juiz, jogador, alguma coisa assim? Não, do juiz não, mas eu fui o dirigente mais penalizado da história da Bahia. Eu tinha 1000 dias de suspensão em média. O tribunal... Eu nunca fui simpático aos presidentes de federação, me puniam
gravemente, mas eu não dava bola. Eu só não assinava pelo clube, o resto eu fazia. E invadi Bavi, já dei chute e bola na marca do pênalti, já dentro do banco de reserva do Bahia, já apanhei também de policial muito, tudo em defesa do clube. Eu acho engraçado que eu vejo alguns torcedores que não gostam de mim, sabe, gente? Criticar porque eu invadia a arte, que eu era duro, que eu era grosso, que eu era... Que imagine, eu defendendo o Vitória. Paciência. E precisava também defender o Vitória de jornalista e tudo? Claro. Se o jornalismo na Bahia era todo Bahia. Se o jornalismo aqui era assim, você era vice-campeão e como foi agora. Estão voltando às origens. E todo mundo elogia o Vitória porque fez uma bela campanha, perdeu por azar, por falta de oportunidade. Era assim, né? Era cronistas que diziam que eu estava vendendo ingresso falsificado na porta da sede, né? Era assim. Naquela época e hoje eu creio que ainda existe isso. Jornalista é bancado por clube? Olha, eu não quero... A gente só deve falar o que a gente prova. Eu tenho documentos em casa de um cronista importante hoje na Bahia que ganhava do Bahia R$ 5.600 por mês. Esse documento eu tenho em casa. Ok. Começou a falar mal de mim depois que eu cortei esse benefício dele no Bahia. Dinheiro do Vitória não saía para esses caras da minha época não, viu, André? Certo. Saía passagem de hospedagem que eu não tinha jeito. Certo. E tinha gente do Vitória que apoiava isso. E eu não decidia tudo sozinho no Vitória, como muita gente pensa. Mas eu sempre fui contra. Dinheiro, eu sempre respeitei o cronista na Bahia. Até porque eu fui jornalista antes de me meter com futebol. Certo? Então eu sempre respeitei o cronista, tratando eles por igual. Criamos a primeira assessoria de imprensa do Norte e Nordeste do Brasil, uma das primeiras do Brasil, com o jornalista Edson Almeida. E as notícias saíram iguais para todos, até para aqueles que não gostavam de mim. Eu nunca dei privilégio a ninguém. E isso incomodava, né? Tinha gente que queria viajar com 3 cronistas, viu? Não, vai viajar todo mundo com 2. Não tem privilégio para ninguém. Você é amigo de Mandeca, mas eu não vou lhe dar. Esse cara tá aí até hoje, pode, se for homem, pode testemunhar. Então, o dinheiro do clube era do clube, não era de cronista. Cronista que se vire para ganhar seu dinheiro. Pois é. E outra questão, eu não me recordo, também era um pouco jovem, mas você normalmente acompanhava o time também fora. Normalmente você fazia esse tipo de trabalho junto, fora? Eu nunca deixei de viajar com Vitória. Pronto, você viajou. Não me recordo se todos. Eu sabia que você ia, mas não sabia todos. Eu vou lhe dizer, eu devo ter viajado 99% das vezes. Aliás, você perde a família quando dirige um clube de futebol, sabe? Porque principalmente um clube sendo construído. Né? Eu só fui ter gestor de futebol, que eu só tive um, não 11, como o Vitória teve nos últimos 6 anos, que foi Josanata, que eu formei e o transformei em gerente de futebol. Eu posso lhe dizer que com o clube sendo construído, a minha figura junto do elenco era muito importante, porque eu era também o executivo de futebol, em última análise. Então eu tinha que viajar. Só que quando o Vitória jogava em Salvador, eu saía do clube sábado, 4 horas da tarde, porque eu assistia todos os jogos da base, eu sabia de qual os times, todas as categorias de base, para poder lançar os jogadores prematuramente, como eu lancei Kleber com 16 anos, Matusalém com 17, Dida com 18, Paulo Isidoro, Alex, tudo novo, porque eu via os jogos todos. E quando viajava, eu também não aparecia em casa, porque sexta ou sábado eu estava viajando. Então, isso me custou um casamento. Ô Paulo, uma última pergunta minha, eu vou passar aqui, que está chegando muitas perguntas de torcedores. Você acha que essa sua maneira de trabalhar em campo e tal, interferiu hoje na sua queda de mídia? Porque assim, hoje eu não ouço, você trabalha em outras rádios, você tem seu blog, tem lá a internet, você usa Facebook, mas eu não vejo mais você com trabalho ou espaço em outros meios de comunicação. O que é que aconteceu? Os meios estão todos patrocinados. Não é? Os caras são meus amigos, mas na dividida o chefe da equipe não deixa, porque ele precisa desse patrocínio, né? E tem provas também disso, né? Claro. Ah, tá. Eu só falo que tenho provas. Ok, tá certo. Ítalo, por favor, uma perguntinha aqui para nosso Paulo Carneiro.
Vamos então para as perguntas dos nossos ouvintes, tá, através da fanpage. Eles estão perguntando bastante sobre o elenco atual, então se Paulo puder responder, e como a visão dele de gestor. A primeira pergunta de Walter Oliveira, ele pergunta se hoje Paulo Carneiro, sendo presidente do Vitória, ele aceitaria a Carpegiani ficar comandando o time das tribunas ganhando bom salário. E a outra pergunta logo em seguida é se Ricardo Silva seria o atual treinador do Vitória, já que ele ganha 25 mil segundo ele e Carpegiani ganha 200. Não seria. Sou amigo de Ricardo. Quem contratou Ricardo por Vitória 2 vezes fui eu. Sou amigo da sua família. Tenho um carinho por ele enorme. Mas eu acho que Ricardo, quando resolveu ser treinador profissional em 2010, depois de fazer aquela campanha muito bonita na Copa do Brasil, quando ele voltou para o Vitória, ele assinou seu atestado de interinidade definitiva. Quanto à questão de Carpegiani, é muito difícil eu falar de fora. Mas com certeza eu não contrataria Carpegiani e nem contrataria por esse salário. O time do Vitória, para subir, pode contratar um treinador de 50 a 60 mil reais. O que está fazendo com o Vitória, e ainda se apregoa que se paga em dia, é gastar mal o enorme dinheiro que o clube tem hoje, que vem lá da minha época. Fui eu que criei essas condições. Tá? Eu costumava dizer que o Vitória era um clube tão pedinte que diziam: Paulo, seu sonho é ser campeão brasileiro. Eu digo: não. Meu sonho é dar ao Vitória autossuficiência financeira. E isso eu consegui. Certo? E quase fui campeão brasileiro 2 vezes. Isso é de São Paulo. Essa questão de legado, quando a gente fala, não é só patrimônio, mas também não é só dinheiro de caixa, é patrimônio. O título também não seria um legado? Seria, mas você quer um clube que aos 92 anos não tinha uma cadeira para o presidente sentar, você quer que ganhe o título assim? O Vitória é um clube jovem, gente. Jovem como vocês. O clube tem 20 anos. Não é que não tenha feito nada no passado. Eu até incluo meu pai nisso para não dizer que eu estou renegando o passado. Vitória teve históricos rubro-negros que levaram o Vitória até a nossa chegada, e aí a gente profissionalizou o clube. Meu pai foi interventor em praça pública, meu pai foi dirigente, diretor de futebol, treinador, se os senhores não sabem, jogador. O Vitória foi construído sem profissionalismo. Era a aristocracia da Bahia, como o doutor Zezé Catarino, grande meia, advogado trabalhista famoso. Vitória não era a partir de 53, com o doutor Luiz Catarino, que o Vitória trouxe o famoso Quarentinha do Pará, que depois foi ídolo no Botafogo, que ganhamos aqueles 3 campeonatos, 53, 55, 57, de Albertino, Valvir Eloy, Pinguela, Nelinho Boquinha, Hinaldo Teotônio, Marcos Liz, Salvador, que ganhamos do Bahia na final de 1-0, 2-0, de Teotônio com a cabeça quebrada, eu tinha 6 anos. Então, o Vitória aí começou a dar os primeiros passos. Depois, com o Ney Ferreira, ganhamos o bicampeonato 64, 65. Talvez vocês não lembrem, em 65 a imprensa não cobriu o Vitória. Vê que a briga do Vitória com a imprensa é antiga. Sabia que a imprensa não cobriu o Vitória em 65, quando nós ganhamos o bicampeonato na final contra o Botafogo? Então, a história do Vitória é complicada. O Vitória sempre foi um clube desunido. Paulo, a história do Vitória sempre é complicada. Você falou. Não havia essa disjunção, sabe? Não havia. Você acha que todo mundo reclamar, iam lá na minha sala e me reclamavam de mim, não saía nada da mídia. Mas jogadores também tinham problemas lá dentro, casos de problemas de concentração e tudo. Ou só a administração, a gente está falando só de administração? Se o clube não tinha administração, como é que podia ter jogador satisfeito? Aquele caso de Edilson com revólver na consideração é verídico? Aquilo aconteceu mesmo? Aquilo já foi em 2004, aquilo é uma bobagem. Eu estava na sede, para azar daqueles que questionam. Eu fui figura presente. Edilson foi colocado na concentração para o jogo do São Paulo, por Evaristo de Macedo, após o treino. O jogo parece que foi sábado, o treino foi quinta. Posso estar enganado. E Edilson disse que não, porque ele tinha um ensaio do bloco dele no Rock in Rio. No Aeroclube, no antigo Aeroclube. Do precário Aeroclube aí, né? Isso. Herança de João Henrique. Pois bem. E Evaristo, incontinente, experiente, tirou ele da grupo. E ele foi pro ensaio dele, mas ele ficou com a consciência pesada. Desculpe, viu, Edilson? Que aqui eu só estou falando da verdade.
E eu, como o Vitória estava com uma situação difícil no campeonato, eu nunca me omiti. Sábado, sexta à noite, 10 horas da noite, na hora do lanche, eu apareci no Vitória de repente, na concentração Vila Guimarães, que eu construí em 2000. E fiquei conversando na piscina com alguns jogadores. E nós temos um estacionamento de uma área que nem existia, que foi me dada pelo grande rubro-negro Antônio Baçaí. E ele chegou, e Felipe, que era goleiro reserva, era meio puxa-saquinho dele, foi receber ele no carro. E ele devia estar com uma mousezinha dessas pequenininhas, sabe, André? Sim. E a gente estava em cima na concentração, e ele espocar assim, pô. Eu nem dei bola para aquilo. Foi uma coisa dele mostrando a arma para Felipe, coisa de jogador amarelo. Naquela mesma época, houve aquele complô... Você me perguntou, deixa eu terminar. Tá bom, vou esperar. Tô com paciência, vai. Aí ele subiu, passou por mim, não falou comigo, e eu já tive cara feia para ele. Alexandre, acho que foi Alexandre, chegou em mim, era reserva Alexandre, eu acho, em 2004. Chegou em mim e disse assim, Paulo, ele quer se incorporar do grupo, ele quer ajudar. Eu disse, ele quer ajudar? Vou perguntar ao treinador. Porque na concentração, quem manda é o treinador, não é o presidente, sabe, André? Sim. O presidente que se mete em vestiário e em concentração, ele atrapalha a vida do clube. Eu nunca me meti nem em vestiário, nem em concentração. Eu fui no quarto de Evaristo, disse, Evaristo, Edilson está aí. Está querendo assumir, quer entrar no grupo. Evaristo, com a experiência de 200 anos de bola, disse assim, Paulo, reúne o grupo, se o grupo quiser eu aceito. A situação nossa não é para ter vaidade. E o grupo foi reunido na sala, no home theater da concentração. E eu, como sempre, não me meto nessas conversas de treinador com os jogadores. Eu fiquei fora na varandinha onde tem umas mesas de jogo, né, sinuca, tudo que nós fizemos em 2000 estava lá. E eu fui lá fora e eles lá dentro. Aí eu vi aquela confusão, aquela disse-me-disse, pensei que a coisa ia ser resolvida, porque ele deveria ter sido humilde e não foi. Ele discutiu com o Evaristo lá dentro. Os jogadores ficaram todos contra ele, eu nunca tinha visto isso na minha vida. E quando ele saiu, Evaristo deu um tapa no rosto dele. E ele partiu para Evaristo, eu segurei ele pelo braço e não deixei ele agredir Evaristo. E eu vi jogadores me pedindo, pelo amor de Deus, para dar um murro nele. E eu não permiti a confusão, acalmei. Mas ali eu vi que a situação do Vitória era muito difícil. E ali eu me arrependi de não ter tirado Edilson, embora um grandíssimo jogador, um dos maiores da história, certo? E eu me arrependi de não ter tirado Edilson lá atrás, no meio do ano, quando Oswaldo Oliveira saiu com o Vampeta. Você se arrependeu pelo resultado final do ano, não é isso? Eu me arrependo, claro, futebol é assim, sabe, André? Quando a tal da bolinha entra, os incompetentes comemoram. Quando a bolinha não entra, os competentes são renegados. Ok. Ítalo, perguntas, por favor. As duas perguntas no Facebook. A primeira é de Cláudio Moura. Ele pergunta como Paulo Carneiro avalia a divisão de base do Vitória atualmente e como ele vê a queda do clube nos últimos 2 anos perdendo estadual. E a última é de Carlos Emanuel. Ele pergunta quem pensaria do atual elenco do Vitória. Olha, essa questão técnica eu não vou entrar, não. É muito fácil falar de fora, pegar a espingarda, né? Como Agora, torcedor, hoje... então, como torcedor. Olha, eu acho que o elenco do Vitória tem condição de subir. O que eu vi no jogo do Criciúma, embora o time tenha feito um péssimo segundo tempo, só no final que apertou, porque a zaga do Criciúma é baixa, mas eu acho que o time tem condições sim. Agora, o que aconteceu com o Vitória passa muito além disso, né? Passa pelo apequenamento do clube, passa pela desconstrução de tudo que foi feito, pela desprofissionalização do clube. O clube hoje é dirigido por amigos. O seu Zé Rocha, presidente do conselho,
amigo do presidente do Atlético de Goiás, em Brasília contratou Robson por R$400 mil e Robson já está no Ceará. Então, essas coisas que num clube profissional não pode acontecer, acontecem hoje no Vitória no século XXI. O Vitória perdeu o elan de clube referência. O Vitória deixou de ser uma referência como organização de futebol. Virou um clube comum, contrata. Ganha, não contrata. Perde, contrata. Ganha, não contrata. E assim é o Vitória que vocês têm visto nos últimos anos. E que custou ao Vitória um decacampeonato, né? Sabe o que é um decacampeonato na Bahia? Nós deixamos de ser decacampeão porque perdemos do Colo-Colo no Barradão ganhando de 2-0 e perdemos do Bahia de Feira no Barradão ganhando de 1-0. E nos 2 jogos nós jogávamos pelo empate. Isso é que é grave. Mostra que o clube perdeu a sua característica mais importante, que era ter um time formado em casa com jogadores de talento que dizia o grande Alain Delon, presidente, quando a gente entrava no vestiário, a gente sabia quem engolia eles. Era assim. A gente entrava nos bavis já sabendo o resultado. Entendeu? Essa é que é a diferença. O que o Vitória tem hoje tem, também com o dinheiro que tem, gastando o que tem, né? Pagando, sei lá, 80, 90 mil reais a Neto Baiano, folha de 2 milhões de reais para disputar a Série B, é um absurdo. Realmente é um absurdo mesmo, também acho, mas esse time vai subir, eu acredito sim. Você falou bem como torcedor. Eu comecei a resposta dizendo a você que eu acredito que o Vitória vai subir. Pois é, ok. Juba, pergunta, por favor. Ô Paulo, quando você, na sua gestão, quem estava assim de fora e que não conhece assim o que acontece realmente dentro do clube, parecia que você tinha uma gestão muito fechada dentro do clube. Você acha que hoje, você sendo gestor do Vitória, sendo presidente do Vitória, você abriria para um processo de democratização no Vitória? Você acha que esse processo seria um primeiro passo para engrandecer o Vitória de novo, já que eu acredito que você também pense da mesma maneira que eu, que o Vitória parou um pouco no tempo em relação a esse crescimento que vinha tendo? Primeiro que eu não tinha administração fechada, ao contrário do que muita gente pensa. É que como eu comandava o futebol, eu nunca elegi vice-presidente de futebol. Eu sempre acumulava o cargo. Porque não adianta botar pessoas que não estão dispostas a trabalhar sábado e domingo, a viajar toda hora com o clube. Eu tinha um amigo que foi presidente de futebol em algumas épocas, foi Valtécio Fonseca, certo? Que viajava com a delegação. Eu sempre chegava no dia do jogo, que depois de um tempo eu comecei a ter que cuidar da família, né? Porque viajar junto com a delegação é coisa de solteiro. Mas o Vitória nunca teve um gestor de futebol que era eu. Então eu aparecia muito, porque eu que dava as entrevistas, eu que contratava, eu que dispensava, que eu era o comandante do futebol e também presidente do clube. Agora eu preciso lhe dizer, e o grupo que, sabe, dizem que quem é centralizador, arrogante, como dizem que eu era, o que eu sou, como é que esse grupo trabalhou comigo 16 anos, está todo lá até hoje? Eu quase não tive rotatividade de mão de obra na minha época. Eu formei essa equipe, está toda lá. Amadeu do Sub-20 é de minha época. Os treinadores, Carlão, João Paulo foi meu jogador, todos estão lá até hoje. Ô Paulo, todos estão lá até hoje, mas você falou que só tem como o amigo Ivan, o doutor Ivan, né? Eu estou falando de profissionais, eu não estou falando de amigos. Isso, aí que eu ia chegar. Eu não trabalhava com amigos. Isso que eu ia chegar. Mesmo assim, existe no seu trabalho ingratidão profissional? Não, de jeito nenhum. A questão está no conselho, não está na operação do clube. São todos meus amigos que me escrevem, que me falam. Não, eu não tenho problema nenhum. Eles estão lá até hoje. A maioria, 90% do grupo que eu montei está no Vitória até hoje. O problema é que nessas áreas de marketing, de administração financeira, eu tinha na administração financeira Walter Sejo, pós-graduado na FGV. Você acha que eu me metia na administração financeira do Vitória? Claro que não. Nós tínhamos reuniões todo mês de custo, para apuração de custo dos departamentos. Vitória tinha método de governança corporativa muito modernos. Vitória não trabalhava com amigos, nem com gente abnegada, não. Os abnegados estavam no conselho, não estavam dentro do clube. Ivan era meu vizinho. Quando eu assumi o Vitória, o departamento médico do Vitória não tinha uma caixa de remédio, sabe? Não tinha um aparelho de ultrassom.
E era um abnegado, um histórico rubro-negro, doutor Moisés Wolfowitz, dono da Cote, que era o chefe do departamento. Ele já estava velho, cansado, e eu combinei com ele que ele ia sair e botei Ivan, que era um clínico, cirurgião. Eu não queria um ortopedista, porque eu ia fazer a base do Vitória, eu precisava de médico que tivesse uma especificidade médica mais ampla do que ortopedista. E depois paguei um curso de pós-graduação de ortopedia para todos os médicos do Vitória. Toda essa equipe médica está no Vitória até hoje. Até o filho de Otto Argolo, Bruno, Otto foi meu vice-presidente, está lá, formou e trabalha por Vitória. Foi meu vizinho também. Então, profissional, ganham. Então, no Vitória, na época, está tudo departamentalizado. O marketing, eu tive vários chefes de marketing que tocavam o marketing do Vitória, não era eu que tocava. Eu tocava o futebol, era o que aparecia na mídia. Por isso que, aos meus inimigos, as pessoas, aos espíritos de porco, dá a impressão de que eu era centralizador. Não, eu no futebol, quem tomava as decisões era eu, e a responsabilidade era minha. Ok, chegou uma mensagem aqui. De Jack, ele fala: em 2004, claramente os jogadores entregaram e rebaixaram o time. Foi porque você só pagava Edilson e Vampeta? Só se eu fosse idiota. Eu não sou idiota, desculpa, perdão uma palavra. Eu trabalhei com o Petkovic 6 anos antes. O Petkovic trabalhou comigo 2 anos sem receber. Porque quem trouxe o Petkovic foi meu parceiro, e o meu parceiro quebrou. Como o direito federativo é do clube, eu tive que bancar $130 mil. E eu só dava a ele 10 ou 20 mil dólares por mês. Chegou uma outra pergunta aqui do mesmo Jack, colocando: você trabalharia com Alex Portela? Ele como presidente, você como gerente de futebol hoje? Como é que eu construo tudo e você mandado quem não constrói nada? Você não fala com Alex Portela? Falo. Eu não tenho nada contra Alex Pessoa, não. Ele só foi ingrato. Um mês antes da eleição dele, eu falei com ele, disse a ele: você está dirigindo o Vitória para o celular, meu amigo. Vitória não pode ser dirigido para o celular, não, Paulo. Assim que eu subir o Vitória, eu largo. Pô, o Vitória não merece isso. Esperar que ele suba. Não existe isso. Eu não tenho nada contra Alex. Alex era meu querido amigo. Em 2005, o Vitória já na 2ª divisão. A última comenda da Artemio Valente que eu dei foi Alex. Eu me lembro da família toda chorosa me abraçando na Igreja da Vitória. O resto eu deixo para as conclusões de você. Agora, acho engraçado o torcedor. E a mídia é fogo, a mídia é forte. Imaginar que eu posso trabalhar subordinado a Alex. Não, Alex teria que se trabalhar subordinado a mim. Okay. Como ele não vai aceitar, ele fica de um lado, eu fico do outro. Ok. Juba, por favor. Não, Paulo, acabou na minha pergunta anterior, a gente acabou se perdendo um pouquinho, você acabou falando de Ivan Carillo e esqueceu de responder a minha pergunta sobre se você hoje como gestor, em relação à torcida, você acha que a torcida no processo de democratização, nas eleições do Conselho, nas eleições para a presidência, você acha que esse seria um passo para o Vitória voltar a crescer como clube, já que parou um pouco no tempo em relação a esse crescimento? Você está me perguntando se um torcedor virar presidente, é isso? Não, o torcedor virar sócio e votar diretamente para o presidente da chapa. Olha, é preciso voltar à história. O Vitória na década de 90 não tinha sócio. Só começou a ter sócio em 97. Embora em 92, 93, foi 89, a Ademar fez uma campanha de sócio. E o Vitória tem 10 mil sócios remidos, que o clube não fala. O Vitória tem 10 mil sócios remidos, que estão aí escondidos. Eu sou sócio remido. E foi um crime contra a instituição, porque sócio remido não paga nada, né? E eu avisei a ele. E foi na época de Sarney, que a inflação era 80%. Imagina. E a gente cobrava, me lembro que os pacotes eram R$15 por mês. Em um mês o dinheiro já tinha virado pó. Mas os sócios estão aí, têm o seu direito adquirido. Mas faltando a sua pergunta, o Vitória mudou, porque quando eu entrei no Vitória, e eu trabalhei sempre com pesquisa, o Vitória tinha 11% da torcida na Bahia. Quando eu saí do Vitória em 2005, o Vitória tinha 41%.
Portanto, o que mudou, além do legado do patrimônio, dos títulos, eu acho que o maior legado que eu deixei no Vitória são dois. Um foi entrar no Clube dos 13, que deu autossuficiência financeira ao clube, e o outro foi o crescimento dessa jovem torcida rubro-negra, que não conhecem porque são envenenados por gente sem escrúpulo, sem vergonhas, cafajestes, né? Que vivem aí a mentir para o torcedor do Vitória. Eu estou aqui falando com vocês há 1 hora e eu provo tudo que eu falo. 1 hora não, quase 2, viu? Quase 2, viu, Paulo? Eu provo. Então, Paulo, só só um voltando, instantinho. agora é o momento, sim, de, pela primeira vez na história do Vitória, na próxima eleição, nós vamos ter uma chapa de conselho. Porque quem vai eleger o novo presidente é o conselho que vai ser eleito pelos sócios. Então, pela primeira vez na história do clube, Vitória vai ter uma chapa de 200 conselheiros, certo? E quem estiver nesse conselho atual que quiser vir para o lado de cá, será muito bem recebido, porque esse conselho aí foi o conselho que me elegeu 3 vezes, por aclamação, aplaudido de pé. Então, 50% desse conselho ainda está lá. Se eles quiserem se bandear para cá para faltar até alegria, venham, porque o Vitória vai ter uma chapa de conselho que vai para a eleição, e esse conselho, sendo vitorioso, é que vai eleger um novo presidente. Isso é o que vai mudar na história do clube a partir de 2013, mas preciso que vocês, torcedores, se mobilizem, porque junho é o último mês de virar sócio, porque 18 meses é o tempo limite mínimo para que o torcedor esteja habilitado a votar na chapa do conselho, para depois votar no presidente, sendo conselheiro. Não vota direto para presidente. Por falar em conselheiro, você é conselheiro ou não é do Vitória? Hoje? Claro que eu sou conselheiro. Que bom que você lembrou dessa pergunta, André. Te agradeço muito. Esse negócio da minha expulsão do conselho é das coisas mais sem vergonhas, mais descaradas que a história do Vitória. Aliás, a história do Vitória é terrível, né? Porque em 1970, meu pai foi interventor em praça pública. Ô Paulo, só quero te um pouquinho, que a gente já está com o horário apertado aqui para acabar. Ser mais conciso. A Vitória foi feita em 1970 e não encontramos um arquivo. Portanto, a história do Vitória vem desse tempo. Esses caras criaram no estatuto a comissão de ética só para fingir que estavam me expulsando do conselho. Eu preciso dizer o seguinte, que a minha, entre aspas, expulsão do conselho é a coisa mais irregular, mais sacana que eu já vi na minha vida. O estatuto do Vitória, que dizem eles que me expulsaram, senhores, ouçam o que eu estou dizendo, não tem uma cláusula que trate de expulsão, André. Não tem no estatuto do clube uma cláusula que trate de expulsão, e eles fizeram uma reunião no dia 2 de março para me expulsar. Vocês acreditam nisso? Eu sou conselheiro nato. Eu apenas estou na justiça para confirmar o meu direito legítimo, vitalício, como o maior construtor da vida do clube e ex-presidente do clube, certo? Está em qualquer estatuto. Tudo foi irregular. Reunião do 15 de dezembro, em que um dos conselheiros, depois da reunião no item, o que ocorreu, pediu para ser investigado, que teria um diretor do Vitória entrando no Bahia. Eu não era diretor do Vitória. E ele não podia fazer essa manifestação sozinho, porque o estatuto estabelecia 20% como quórum mínimo para fazer uma representação contra um conselheiro. Se eu sair aqui desfiando as irregularidades, mas eu prefiro me restringir à mais importante. Eu não posso ser expulso do conselho por 2 motivos. Sou nato, vitalício, só perco esse direito na minha morte, e o estatuto do Vitória não tem uma cláusula que trate de expulsão. Ok, Paulo. Mais uma pergunta, Juba? Estamos aqui terminando nosso programa, rapidinho. Eu queria que Paulo Carneiro, você, Paulo, como você tem uma visão assim de gestor realmente, eu queria que você falasse o que é que o marketing do Vitória, que você poderia implantar hoje no Vitória, o marketing para engrandecer mais o clube. Você acha que tem ferramentas hoje para fazer isso no Vitória, como você poderia usar o que você usou no passado, como trazer grandes contratações? Além disso, você acha que o marketing poderia hoje ajudar o Vitória nesse crescimento? Hoje o futebol não vive sem o marketing. O Corinthians tem um orçamento de 300 milhões por causa do marketing. Só que o Corinthians é uma marca mundial, né? A dificuldade nossa é muito grande. Estamos fora do eixo de consumo de mídia, principalmente em TV aberta.
Portanto, a dificuldade é muito grande. Agora, eu não vou entregar o ouro ao bandido, não é? Nosso grupo, que temos um grupo que cresce a cada dia, e para todos os rubro-negros que queiram voltar aos tempos de glória do clube, que não é um tempo muito grande, mas é um tempo importante, que o Vitória, esse grupo vai apresentar numa entrevista coletiva, num breve espaço de tempo, o seu projeto de governo do Vitória, com todas as ações em todos os níveis, institucional, administrativo, financeiro, patrimonial, futebol profissional, futebol de base e marketing. Então, os senhores vão ter que aguardar. Ô Paulo, aqui para finalizar a última pergunta, você tem candidato para 2013? Claro que eu tenho, só que não posso falar agora. Tá certo, tá bom, vou aguardar, viu? Pode aguardar. Reinaldo, diga, Reinaldo. Paulo, o senhor tem algum nomes que podem assumir o clube no lugar de Alex? Acabei de responder a pergunta de André, a mesma pergunta que você está me fazendo. Reinaldo tá dormindo. Já é o horário, né, Reinaldo? Vai deitar, viu? Você dorme cedo. Ele perdeu o time aí, mas tudo bem. Paulo, eu queria... Diga, Reinaldo. Eu vou melhorar a pergunta. Vá. Um nome que possa assumir o clube no lugar de Alex, algum nome competente. Tá. Se você tem... Não é que ele tá falando sugestão no mercado, eu entendi agora. Isso. Não, no mercado não. Quem tem que dirigir o clube é um rubro-negro. Pronto. Quem tem que gerenciar o clube precisa ser um rubro-negro. Nós tivemos um tricolor no Vitória que nos deu tantas glórias, né? Então, profissionalmente é assim. Mota é Bahia doente, meu amigo de infância, esteve no Vitória durante 10 anos. Então, vamos acabar com esse preconceito bobo. Profissional é uma coisa, paixão é outra. Com certeza. Vamos lá. Então, gostaria de agradecer sua presença aqui, tá? Nosso programa. Nós estamos sempre aqui ao ar nas segundas, quartas e sextas, a partir das 9 horas. Sempre como temos entrevista, estendemos um pouco mais. Vamos até 21 horas. Vocês podem continuar escutando. E você, Paulo, também. E fica à vontade, quando quiser, mantenha contato sempre com a gente. Tá? E sua mensagem final aí para o torcedor que está nos ouvindo. Olha, eu acho que eu estou falando com uma torcida muito jovem, que quando eu saí do Vitória ela tinha entre 14 e 16 anos. E esses torcedores que é o Vitória do futuro, que procurem se informar do clube, porque essa história de dizer assim, não, passado é passado, não. Quem não tem passado, quem não cuida de seus entes mais velhos, não pode ter uma família, não é? Quem bota seus entes mais velhos no asilo não pode se sentir filho de ninguém, não é? Então eu quero dizer a esse torcedor de que eu realizei meu sonho de ser presidente do Vitória, posso até voltar a ser, mas não tenho essa pretensão. Isso deve ter decepcionado meus inimigos. Eu hoje estou me relacionando com um grupo de jovens, como muitos desses, que até me atacam nas redes sociais, eu entendo, porque pecam por ignorância, por falta de conhecimento, certo? Eu respondi a todas as perguntas aqui, não tem um papel na minha mão, porque a vida do Vitória é tão fresca, tão clara na minha vida, que eu não preciso de um documento para responder de forma fática e objetiva a tudo que me pergunta. Não quer dizer com isso que todos concordaram com as minhas respostas, mas também ninguém pode aqui dizer que eu hesitei em algum momento em alguma pergunta. Se eu tomei algumas decisões no passado que vão de encontro a alguns apaixonados rubro-negro, eu peço que me perdoe, mas os meus interesses familiares são sempre majoritários e preponderantes aos interesses coletivos, sabe? Então eu quero deixar aqui esse abraço e dizer que estou rejuvenescido, agradeço essa oportunidade que vocês me deram, principalmente você, André, que me ligou, que me escreveu, que até a gente acertar essa entrevista, porque tinha muita gente aí dizendo que eu estava financiando essa entrevista para você, não foi, André? Pois então, eu quero saber disso também, vamos ver se tem provas aí. Exatamente, essa turma que fala sem provas, certo? Que usa a rede social,
Esses caras que até já trabalharam comigo, certo? Essas pessoas precisam se reciclar, certo? Porque não vão me amedrontar, certo? Esses valentões de rede social, certo? Não assusta nem uma mosca, certo? Então eu não estou aqui para criar nenhum tipo de conflito e apenas para dizer ao torcedor do Vitória que eu vou estar no processo sucessório do Vitória, sim, e que nosso projeto é de poder, sim, para que o Vitória possa voltar a ser respeitado no futebol brasileiro. Um abraço, obrigado. Obrigado a você, Paulo. Ítalo, a despedida. Queria agradecer ao Paulo Carneiro pela presença, esclarecer muitos pontos. Agradecer a bancada hoje aqui presente e amanhã torcer para o Vitória vencer o Ipatinga para retomar esse caminho de subida aí, que o Vitória merece estar na Série A, né? Tá certo. Juba, por favor, considerações finais. Boa noite, André, a todo mundo que participou do programa, em especial ao Paulo Carneiro, que disponibilizou um pouco do seu tempo para esclarecer algumas perguntas, principalmente dos nossos ouvintes. A toda a torcida rubro-negra convocar amanhã, né? Todo mundo no Barradão. A gente tem tudo para subir esse ano e reverter o péssimo futebol que eu achei contra o Criciúma e mostrar que a equipe tá focada assim para subir, André. Boa noite. Segunda estamos de volta aqui todo mundo. Tá certo. Reinaldo, a Cepiqueira. Exatamente, André. Eu queria desejar uma boa noite a todos os ouvintes que participaram com diversas perguntas. Agradecer também a presença de Paulo Carneiro, que não foi fácil. Você viu quanto tempo a gente estava batalhando em busca de alguma informação, de algum contato dele. Ainda bem que ocorreu tudo bem. E dizer que na segunda-feira estamos de volta e torcer pro Vitória amanhã e começar a embalar na Série B. Tá certo. É claro que amanhã esperamos a vitória do nosso time, com certeza, inclusive o próprio Paulo Carneiro aí, como torcedor também. Mas, Reinaldo, continua acompanhando as redes sociais aí, tá? Porque pode, se até o Paulo Carneiro permitir, voltamos em contato com ele, uma segunda entrevista ou outra, inclusive também outros nomes, né? Podemos aqui deixar o espaço aberto para quem quiser ter alguma réplica ou alguma coisa. E lembrando bem, vou até olhar meu extrato hoje, não tem dinheiro nenhum de Paulo Carneiro nem de ninguém, aqui é com o suor da gente, o trabalho da gente, o dia a dia. Trouxemos uma entrevista polêmica, essa entrevista na verdade começou há uns 2 dias já pela internet, causou muito rebuliço, mas estamos aqui para segurar a onda, todos nós juntos. Não podemos esquecer também que é uma resenha feita para o torcedor do Vitória, tudo em prol do Vitória. E ninguém está aqui querendo tumultuar, fazer intrigas. Isso, Ítalo, diga aí, Ítalo. Inclusive, quero avisar aqueles que pensaram que Jorge Silveira faz parte da equipe do programa. Ele não faz. Ele é apenas um ouvinte nosso, querido, que participa bastante. Nos apoiou ao fazer o anúncio no grupo do Facebook, mas ele em nada tem a ver com resenha, nem muito menos, como o André bem falou, recebemos dinheiro para essa entrevista. Fizemos essa entrevista sim, para que pontos da história do Vitória fossem esclarecidos, e assim espero que tenha sido. Tá certo. Um abraço para o pessoal da Arena Rubro Negra, Resenha de Boleiros e MB Distribuidora. Reinaldo, fui. Que você ouviu foi de produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos foram de responsabilidade de seus realizadores.